Olha aí, gente, gravando a nossa conversa, nosso bate-papo. Imensamente grato à Cláudia, a Thaís, amiga da Cláudia, que fez essa ponte, tá? Fantástica. Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, Lamartine. Agradeço a presença de todos vocês, tá? É uma honra estar aqui falando e com gente do Brasil inteiro, mais ainda, tá? Eu represento, gente, meu nome é Max Brito Coelho, eu sou economista, sou baiano, mas já moro aqui em Brasília já há 27 anos já. E tem 10 anos, em 2016, eu coordeno um curso de educação financeira aqui em Brasília, que a notícia boa é que não está mais em Brasília, na verdade começou no entorno aqui de Brasília, na região metropolitana, já fizemos quase todas as cidades de Brasília, fizemos quase todas as cidades do entorno, e agora o projeto está no país todo, já está em 35 cidades do país, tá? E o melhor, ele é tudo gratuito. A gente tem, por meio da nossa entidade, que é uma ONG de Brasília, chamada Programa Providência, a gente consegue levar a educação financeira gratuita, tá? Para milhares e milhares de pessoas. Esse projeto só é possível, gente, porque além da ONG, nós temos patrocinadores. Então, hoje, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tem pessoas envolvidas, até um apoio do governo federal. A gente, por meio desse apoio, a gente consegue levar a educação financeira, tá? E aí é importante a gente falar, depois da fala do Marcelo, eu estava chamando a atenção, e até, se possível, a gente levar a educação financeira para dentro do projeto de vocês. E eu falo muito, gente, a gente trabalha com muita gente que é empreendedor, muita gente, tá? Desde quem é MEI, mas principalmente quem está na informalidade. E a gente fala muito, não adianta vocês trabalharem muito, não adianta vocês dedicarem tanto à profissão de vocês, às vezes ganhar uma graninha, e simplesmente vocês não administrarem o dinheiro, fazer uma boa gestão desse dinheiro. E o mais, gente, vocês... Para mim, travou aqui. Alguém mais está travado? Travou para mim também. Mas nós estamos conseguindo falar. É ele que está com dificuldade lá. Deve ter sido alguma coisa na conexão dele. Todos aqui estão... A gente está se ouvindo? Travou. A primeira que travou foi Cláudia, porque Cláudia também está em Brasília. Olha lá, agora estou vendo aqui nas mensagens, né, gente? Ixi, travou só para o Max. Não, travou para a Cláudia também, que ela está lá, né? Em Brasília também. Não, estou em Brasília também. Não foi... O Eufrásio, né? Está aqui, agora eu estou vendo você aqui. Estava ouvindo sua voz, agora eu estou vendo a sua imagem. Cláudia está aqui, ela mandou no chat. É isso, eu estou vendo agora o chat. Travou o Max, ele vai sair já, ele volta já. É isso. Enquanto isso, continua gravando. Tá tudo bem. Eu ainda fiz uma versão sintetizada da apresentação, porque se for falar tudo é muito tempo, porque tem o PPA, tem um monte de coisa para falar, né? A gente nunca fala tudo na apresentação da construção nacional. O Ref. Tá bem aí, Ref? Nós temos aí 600 parlamentares. Vocês conseguiram juntar mais de 200, é um projeto bem grande, hein? Porque foi um trabalho árduo aí do pessoal, e a gente tem que manter também, né? Tem que ir toda hora em cima, né? Porque senão eles esquecem da gente. Esse ano é ano de pegar no pé deles. O dia que vocês vierem em Brasília e a gente tomar um café e falar de educação financeira, fala com o Max, que eu acho que acredito que o educação financeira agrega muito no IPO, principalmente para empoderar a classe mais baixa, né? Que precisa disso para poder levar a tua renda e melhorar a tua qualidade de vida, né?
parece que ele voltou, Eufrásio. Ele voltou aí. Voltou aí. Só eu caí, foi? Foi só tu cair. Só nós ficamos aqui te esperando. Que bom que o Frásio tá aí. O Frásio toca. Legal. Eu tava falando, Max, que eles estão articulando com o deputado. O dia que eles virem para Brasília, chamar a gente para tomar um café e falar de educação financeira e hip hop. Vamos. Eu topo, já falei pra Cláudia, só me convidar. Café, e se depois tiver uma cerveja, melhor ainda. Vamos lá, gente. A Lidiane chegando aqui agora. Quem puder abrir a câmera, gente, só se for possível, tá? Você é de onde, Lidiane? Legal, Sebastião. Legal, Elias. Então vamos lá, gente. Continuando, tá? Espero muita chuva aqui em Brasília agora. Minha conexão aqui despencou, mas vamos torcer. Tá gravada essa conversa, tá, gente? Com autorização de vocês. Então vamos lá, gente. Só reforçando o que eu estava dizendo. É muito importante a gente pensar na gestão do nosso negócio. Não importa o tamanho do negócio de vocês. Tá? Pelo que eu estou vendo, muitos de vocês, a maioria, ou todos aqui, mexe são empreendedores da música, empreendedores do hip hop. E independente do que vocês ganham, independente se é renda principal, se é uma renda, se é uma segunda renda, se é uma terceira renda, a gestão é fundamental. Tá? Eu costumo dizer que eu vejo pessoas trabalhando, e vejo uma dificuldade enorme na gestão. E eu falo para eles, não adianta vocês trabalharem tanto. Muitas vezes jornadas de 10, 12 horas, jornadas de sábado e domingo. Imagino vocês, tem que tocar muitas vezes à noite, final de semana. E se não gerir bem esse dinheiro que está entrando, e principalmente não se preparar para imprevistos. Tá? Isso acontece. Todos nós estamos sujeitos a isso. E é isso que no curso de educação financeira a gente tenta trabalhar muito esse viés comportamental, mudança de hábito. Tá? Mas antes de eu falar do curso de educação financeira, quem é que teve dificuldade para entrar no curso, gente? Para fazer a inscrição? Eu vou abrir aqui rapidamente, só para mostrar aqui para vocês, gente, quem tem dificuldade, tá? Tá aí, ó, pessoal. Ao entrar, gente, naquele link que eu passei para vocês, tá? Se vocês entrarem no celular, eu sugiro virar o celular na horizontal, porque quando ele fica na vertical, algumas coisas desaparecem. Então é melhor ficar na vertical, tá? Tá vendo aqui? O curso é gratuito, gente. Não tem nenhum ônus, não tem nenhum custo para vocês, tá? Deixa eu permitir aqui o Leandro aqui. Seja bem-vindo, Leandro. E aí o que acontece, gente? Esse curso está aqui, reembolso garantido, mas isso não tem nada a ver, é só uma página padrão da empresa que a gente contratou, mas o curso é gratuito. E vocês clicam aqui, gente, ó, em aprender agora. Ó. Aprender agora, tá? Ele vai abrir para você esse formulário, tá? Então, bota a câmera no celular na horizontal e você vai preencher esses dados. É uma vez só que você faz isso, tá? Depois que você preencher esses dados, ele vai para uma página de autorização de uso. Então, você é só padrão também da empresa que nós contratamos, a empresa de tecnologia. E simplesmente você clica lá, autoriza, e você já entra no curso, tá? Depois que você entrar, gente, você não precisa fazer esse cadastro. Você vai usar o mesmo link, tá? Que eu vou abrir aqui de novo. E você vai aqui, você pode ir aqui em visitante, clicar aqui em cima em visitante, e clicar aqui em entrar. Tá vendo? Eu clico aqui em entrar, e eu boto a minha senha, tá? No caso aqui tá a meu nome, mas você bota aqui seu nome, e você bota aqui a sua senha, e clicou, e você já entra no curso, tá? Qualquer dúvida, vocês falam comigo. Outra opção também, Max, eu posso entrar nesse verde aqui, um aprender agora? Pode, você clica aqui no aprender agora, tá? Tem um cadastro que você já fez, não precisa mais fazer, você vai lá embaixo, ó, acessar a sua conta, ok? São duas opções que você pode entrar tranquilamente, faz seu cadastro e você já entra no curso. Alguma dúvida, gente? Tá tudo ok, pessoal? Então, maravilha. Tem um vídeo, eu coloquei o link, tem um vídeo que vocês podem assistir esse vídeo, tá bom, gente? Então, vamos lá, gente. Deixa eu começar a fala aqui, porque eu preparei
preparei uma apresentação para vocês. Pessoal, eu vou falar aqui, tá? Eu vou começar a tocar essa aula, mas fique à vontade para me interromper, para tirar dúvida, tá bom? Eu gosto de perguntas, eu gosto da participação, então, sempre que possível, não deixe de participar, ok? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Olha aqui, gente, como eu falei, o curso é gratuito. E por que é gratuito? Porque ele tem uma parceria muito legal. Desde 2016, ele continua sendo gratuito. E a gente só consegue fazer isso porque a gente tem bons patrocinadores. Tá? Então, hoje, por exemplo, a gente tem um patrocinador aqui, que é o IBICT, que é um órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. E o projeto hoje é executado por uma organização de Brasília chamada Programa Providência. Tá? Esse projeto, gente, pra você ter ideia, a gente já tem parcerias celebradas com essa parte institucional. IBICT, isso de acordo de cooperação, de contratos assinados, IBICT, como eu falei, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, eles têm um programa aqui, programa Superendividados, então, pra você ter ideia, o Tribunal de Justiça, esse programa atende pessoas altamente endividadas, e essa pessoa, para participar, tem que fazer o nosso curso. Tá? A gente já está com centenas e centenas de alunos. E aí, agora a ideia é ampliar ainda, atender todas as unidades do Tribunal de Justiça. E tem também um parceiro que permite a gente ir para vários estados, que é o Instituto Cooperforte, uma organização aqui de Brasília. Já mostrei essa tela para vocês, é a inscrição. Aqui em Brasília a gente tem turmas presenciais, para você ter ideia, nós atendemos mais de 1.000 pessoas no ano passado, inclusive turmas na Ceilândia, tá, gente? Meu sonho aí, ó, para vocês me ajudarem, a gente fazer uma turma presencial para o hip hop, ó, tá? Para a gente organizar isso, ou atender o pessoal aí via aulas à distância. Esse é o link, gente, mas vocês não precisam, porque vocês estão no grupo exclusivo, como foi um pedido da Thaís e da Cláudia, então a gente criou um grupo exclusivo para vocês, ok? Então vamos lá, gente. O que eu vou falar, pessoal? O tema hoje é riscos pessoais, gestão financeira e investimento, tá? Vamos lá. Por que eu falo muito de riscos pessoais, gente? E por que é super importante falar de riscos pessoais? Alguém poderia citar aí um risco pessoal para mim? Menos o Frase, porque o Frase é professor, é nosso instrutor. Alguém poderia falar da sua experiência, o risco pessoal? Olha aqui, o Marcelo está falando cartão de crédito. Cartão de crédito, Marcelo, eu não entraria como um risco, tá? O cartão de crédito, eu diria que é um instrumento para você ficar numa situação extremamente vulnerável. Pode ser também um empréstimo. A partir do momento que você desorganiza suas contas, você vai ter como consequência endividamento. E muitas vezes, a maioria acha que endividamento só se resolve com empréstimo. Ou muitas vezes você começa a fazer empréstimo, você não para muito para pensar, não planeja, faz o empréstimo em qualquer situação, aí tem toda uma relação de consumo que eu vou conversar com vocês daqui a pouco. Então isso acaba sendo consequência causando um profundo endividamento, tá? Mas eu quero puxar um pouquinho para trás, tá? Eu quero falar de riscos pessoais, tá? Falta de planejamento, com certeza, tá? E ele é consequência da dificuldade da gente lidar com os riscos pessoais. Mas vamos lá, gente. Qual é o primeiro risco que eu quero chamar a atenção, gente? Doença. Imagine vocês, gente, que são empreendedores da música, muitas vezes trabalham sozinhos, são autônomos, têm uma única renda, tá? E tá com vários shows, vários eventos para fazer, vários espetáculos para você apresentar, e você simplesmente fica doente. Você simplesmente chega ao ponto de ser internado, de ter que ir para o hospital, ficar dias e dias no hospital. O que vai acontecer com essa pessoa, gente? Eu vou conseguir desenvolver meu trabalho se eu sou autônomo, se eu trabalho sozinho?
Quando eu tenho outro sócio, quando eu tenho uma atividade que envolve outras pessoas, eu posso até delegar. Mas será que eu consigo delegar sendo autônomo? Eu posso até delegar para um colega, meu colega vai me representar, mas ele também vai ser remunerado. Pode até pensar, não, Marcos, a gente divide, mas não vai ser a mesma coisa. 50% não é a mesma coisa que você receber 100%. E doença, gente, todos nós estamos sujeitos. É um fato, é uma realidade para qualquer pessoa que um dia nós vamos ficar. A grande questão é como vamos lidar quando isso acontecer. Que providências e hoje, atitudes, olha o Eduardo chegando aí, que atitudes nós podemos tomar, tá? Atitudes, ações preventivas para lidar melhor com esse momento. Mas vamos lá. Outro risco, gente, queda de renda, pessoal. E a queda de renda pode acontecer hoje, no mesmo exemplo, se eu não trabalho, se eu fico doente, se eu não conseguir, por algum motivo, meu filho, alguém da família está doente, e essa renda, simplesmente, eu não vou ter essa renda. Se eu sou autônomo, se depende lá de uma apresentação, no caso de vocês, vou fazer uma apresentação de hip hop, eu não apareço, o que acontece? Eu não vou receber. Tá? E isso acontece hoje, mas também vai acontecer amanhã, quando você, por exemplo, pensar na aposentadoria, que muita gente não pensa, a maioria do brasileiro não pensa. Mas olhe bem, gente, hoje, muitas vezes, o cara tira lá uma grana boa, tira 3 mil, tira 5 mil, tira 10 mil, conheço pessoas tiram até mais do que isso, mas o que acontece? Quando se aposenta, a renda não é mais a mesma, tá? Porque se você está no regime geral, o teto é 8.157, que aumentou agora para 2026. Até dezembro de 2025, o teto da Previdência, da aposentadoria da Previdência Social, era R$ 8.157. Ah, se eu faturo R$ 15 mil, eu só vou ganhar, ao me aposentar, R$ 8.000. Então, perceba, gente, que essa queda de renda pode acontecer hoje, a qualquer momento, tá? E vai acontecer também lá na frente. Agora, imagine a situação se você não é formalizado, se você não recolhe MEI, microempreendedor individual, que eu vou falar daqui a pouco com vocês, se você não recolhe o INSS de outra forma, ou você não tem uma previdência complementar, o que vai acontecer? Você não vai ter essa proteção do INSS, tá? E essa proteção do INSS significa também, no caso de doença, você não tem o INSS, você não tem o MEI, se eu ficar doente, eu não tenho um auxílio-doença, gente. Para vocês que ainda estão, alguns estão ainda, e nós temos muitos brasileiros na situação, na informalidade, ao ficar doente, você não tem auxílio-doença. Se você é mulher e resolveu ter um filho, a Cláudia aí tem uma filha, tem um filho, Lucas, significa que se eu não tiver uma proteção, eu não tenho o quê? Eu não tenho auxílio-maternidade. Então, a partir do momento que eu não estou preparado para esse momento, o que vai acontecer? Vai acontecer uma profunda insegurança financeira, uma profunda instabilidade nas suas finanças, mas não só no seu bolso, mas uma insegurança também mental. Porque os danos financeiros também causam danos à saúde física e à saúde mental. O que mais, gente? É o que eu falei antes. Todos nós vamos envelhecer, gente, com exceção dos que morrem jovens. Aí alguém fala assim, não, mas eu vou morrer logo. Pessoal, nós estamos vivendo muito. Isso é bom. A nossa expectativa de vida no Brasil é altíssima. Claro que algumas regiões são baixas, mas na média, para você ter ideia, dados do IBGE, são 76 anos de idade. Aqui em Brasília, a expectativa de vida, para você ter ideia, é 82 anos de idade. A gente já tem pessoas, com certeza vocês têm em volta de vocês, pessoas que já estão chegando perto de 100 anos, ou provavelmente passaram dos 100 anos. Então, se a gente vai viver muito, a gente está se preparando para esse momento. Isso é um fato, isso não é incerteza. Isso é uma realidade que vai acontecer com a grande maioria. O que a gente está fazendo agora para esse momento? Como é que a gente está se preparando para lidar com esse momento? Como eu falei antes, em várias situações, até casos, eu tive hoje uma reunião com o pessoal de servidores públicos, eu falei, até vocês que são servidores públicos, quando se aposentam, ganham menos, porque funções e comissões que vocês recebem hoje, elas não são acumuladas à sua aposentadoria.
Então, mesmo aquele servidor que tem estabilidade, o que acontece com ele? Ele tem perda de renda. Imagine quem está no regime geral, imagine quem está na informalidade, imagine quem é autônomo. Tá? Então, a questão isso é um fato, isso é um risco, e a gente tem que começar a refletir sobre isso. Tá? O que mais? Outro risco. É outro fato. Não é uma incerteza, é um fato. Nós vamos morrer. E a questão, gente, muitas vezes não é só nós, tá? Muita gente, e eu já estou nessa estrada há 10 anos, eu vejo que muita gente, por exemplo, se endivida, começa a ter um desequilíbrio financeiro, não pela morte dela, claro que não. Se ela está tendo desequilíbrio financeiro, ela está viva, mas pela morte de entes queridos, seja aquela vovozinha, seja a mamãezinha, que ela vai ter que enterrar. E o que acontece? Acontece que essas pessoas não se prepararam para esse momento, tá? E vai ter que se endividar, vai ter que tomar empréstimo. Eu falo com as pessoas, ninguém vai enterrar no fundo de casa, ninguém vai deixar dentro de um saco. Enterrar no Brasil não é barato. Quem já passou por essa experiência sabe. A gente está falando em média aí, tem uma pesquisa que saiu, em média de 8 mil reais. Tem gente que está gastando 9, 10, 11 mil reais. Tá? Então, isso é um fato que vai acontecer com nós, vai acontecer com a gente, e vai acontecer com pessoas que estão à nossa volta. Que ações nós podemos tomar? Será que eu vou precisar esperar a morte de um ente querido para aí sim tomar uma providência e trazer todo um desequilíbrio financeiro na nossa vida? O que podemos fazer, gente? Perceba, gente, que eu separei os riscos mais importantes. Pessoal, para quem tem muita grana, tá? Gente com muita grana, e percebe que tem que contratar, por exemplo, um consultor, a primeira coisa que eles fazem, a primeira coisa que eles perguntam, seus riscos pessoais. Vocês estão preparados para isso? Não adianta ele falar que tem fazenda, que tem gado, que tem imóveis. Tá? Isso não significa proteção, gente. Imagina, a gente fala muito no curso a coisa da alta liquidez. Você consegue vender uma casa em 24 horas? Você consegue vender uma fazenda em 24 horas? Você consegue vender um gado que você tem, uma fábrica que você tem em 24 horas? Você não consegue. Por isso que a gente fala muito em atitudes que a gente pode tomar para ter alguma coisa de alta liquidez. E são várias ações que nós podemos tomar. Porque esses riscos, todos nós estamos sujeitos, tá? E no Brasil, gente, a gente tem uma cultura muito forte. A cultura do hoje, a cultura do imediatismo, a cultura do agora. Infelizmente, aí a educação financeira vem contribuindo para isso, principalmente nas escolas, mas muitos adultos não têm acesso a essa educação financeira. Adultos, principalmente, que moram em áreas distantes, aqui mesmo no Distrito Federal, a gente quase não tem acho que tem uma turma no plano piloto. A grande maioria, inclusive o Frásio é um dos instrutores, nós temos várias turmas na Ceilândia, nós temos várias turmas Sol Nascente, Pôr do Sol, porque a gente sabe que nesses lugares essas informações não estão chegando, esse conteúdo não está chegando, tá? E aí, associada a essa cultura, a cultura do hoje, do agora, do imediatismo, o que acontece? A gente não se prepara para amanhã. E é o que Marcelo falou, a gente não faz planejamento financeiro, a gente não faz gestão dentro do negócio e nem da nossa vida, tá? E essa é a grande questão do curso de educação financeira, não sou Gabriela, porque não adianta, pessoal, não adianta você trabalhar muito, você lutar muito, você ter várias habilidades, vários talentos, eu vi que vocês têm, tá? Talento da música, talento de criação, talento de composição, e se acontecer alguma coisa, você não está preparado para lidar com esse momento difícil. Essa é a grande questão que eu quero colocar aqui para vocês. Vamos lá. Antes de sair, gente, eu quero tirar foto, hein? Não saia, não. E aí eu sempre falo, gente, o que a gente pode fazer agora, nesse momento? Não é amanhã, não, pessoal. Aproveita esse momento que nós estamos no início do ano, né? Toda virada de ano é um momento também de renovação. É um momento também da gente fazer novos planos. Então, aproveite esse momento, a gente ainda está em janeiro, de preservar esse sorriso hoje, mas principalmente amanhã.
olha o que... Pense, e eu quero que vocês façam uma reflexão a partir das coisas que eu estou falando, mas principalmente que eu vou falar daqui a pouco. O que eu posso fazer para preservar esse sorriso, mas também quando eu chegar aos 50, aos 60, aos 70, aos 80 e talvez até os 100 anos de idade. O que eu posso fazer para preservar isso? É isso que a gente vai discutir agora. Alguma dúvida, gente? O tempo que eu tomo água aqui, alguma questão? Perguntas? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Já falei. Então, vamos lá. Vou fazer um desafio aqui. Quem pode, no final, fazer um rap aí, um hip hop, a partir dessa nossa conversa aqui de dinheiro, gestão, futuro, planejamento? Quem é aí quem é que topa fazer uma música no final, tá, gente? Senão eu vou ter que escolher um, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu vou apresentar aqui, gente. No curso a gente apresenta dezenas e dezenas de ações. É o Lamartine, viu, Lamartine? Vai ser você, ó. Vamos lá. No curso, gente. Não, Lamartine, eu tô brincando. Lamartine, você que é o mestre, você vai escolher alguém, vai indicar alguém no final, tá? Então vamos lá, gente. Eu vou apresentar aqui, gente, 3 ações, 3 atitudes que qualquer um pode adotar. Quando eu falo qualquer um, gente, vocês podem estar pensando assim, não, Max, mas isso é para coisa de rico. Isso é para coisa que gente ganha muita grana. Tá? Isso é para coisa, você está falando para a realidade do morador aí do plano piloto, do sudoeste, noroeste, Lago Sul, Lago Norte. Quem conhece Brasília aqui são as áreas chiques aqui de Brasília. Pessoal, dos milhares de alunos que nós temos, eu, sinceramente, eu posso falar que talvez eu tenha uns 300 ou 400 alunos que moram aqui no plano. A grande maioria dos alunos do curso de Educação Financeira moram nas áreas administrativas do DF e principalmente em Itu. Eu estou falando de catadores, gente. Nós atendemos catadores. Eu estou falando de pescadores. Gente. Nós temos turmas com pescadores em Brasília. Vocês vão falar, mas como assim tem pescadores em Brasília? Tem, aqui tem um Lago Paranoá e tem uma associação de pescadores. Nós fizemos uma turma lá dentro. Ficamos meses com eles lá. Nós temos turma, gente, com empreendedores, com pessoal de artesanato. Nós temos turmas com diversos grupos de renda de um salário mínimo, há casos até que ganham até menos que um salário mínimo. Então, o que eu vou falar aqui, gente, que qualquer um pode adotar. E o mais importante, gente, quero que vocês guardem isso no coração de vocês. Muitas das decisões, das ações que vocês vão tomar, não tem nada a ver com ganhar dinheiro. Não tem nada a ver com aumentar a renda, com trabalhar mais, com fazer novos contratos, com fazer novos shows. Muitas das ações que vocês vão adotar são ações comportamentais. São atitudes que vocês podem começar a tomar agora, neste momento, tá? E aí não tem nada a ver com ganhar muito é grana. Vocês vão ver isso. Não tem nada a ver também com ter uma escolaridade altíssima. Eu tenho turma só com pessoas, por exemplo, que não sabem ler, tá? Então a gente consegue, hoje, o curso de Educação Financeira consegue chegar a qualquer pessoa tranquilamente, ok? Então vamos lá, gente. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal? A primeira coisa, gente, e o curso começa, quem conseguir fazer o curso, espero que vocês consigam, quando vocês começarem a fazer o curso, vocês vão ver muito essa coisa da sensibilização, essa coisa de provocar uma reflexão. E ela começa, gente, com uma reavaliação dos seus hábitos do dia a dia. Muitas das soluções, gente, para muitas situações ruins, situações de desequilíbrio financeiro, ela tá, e eu posso falar tranquilamente com experiência de mais de 10 anos nessa área, ela tá em decisões que vocês tomam no dia a dia, tá? E o primeiro ponto que eu quero puxar com vocês é atitudes que vocês possam reavaliar. E aí, gente, começa com uma atitude muito simples. A gente tem uma aula só sobre isso, aqui eu vou fazer uma coisa mais geral.
Mas os grandes problemas, gente, uma grande questão, principalmente do brasileiro, é a gente misturar necessidade com desejo. Tudo vira necessidade, tá? Aquela roupa que eu comprei e eu não uso é necessidade. Aquele short, aquele tênis que eu comprei, eu poderia adiar essa compra, comprar depois, mas comprei sem condição. Botei lá no crediário, dividi em 12 vezes, em 15 vezes, e não perguntei a taxa de juros. A gente ensina para vocês, mostra para vocês que por trás disso tem muito mais coisa, por isso que a gente fala de uma coisa chamada custo efetivo total. Não vou falar o que é, vocês vão fazer o curso, vocês vão descobrir o que é. Mas essa coisa de misturar desejo com necessidade, a gente coloca tudo no mesmo balaio e coloca tudo como prioridade, tudo como necessidade. Quantas decisões, aí eu posso falar tranquilamente, e vocês podem fazer essa reflexão, coisas que vocês fizeram nos últimos 30 dias, principalmente decisões que vocês tomaram, escolhas que vocês fizeram, compras que vocês tiveram que fazer, e quantas decisões vocês, depois que vocês compraram, vocês se arrependeram? Quantas coisas vocês compraram que vocês não usam, que poderiam adiar? Eu até brinco com os alunos, a questão não é impedir que você compre uma coisa, não é deixar, não é proibir a sua compra. Mas será que eu não posso escolher o melhor momento para essa minha compra? Será que eu não posso definir o que é realmente prioridade e focar nas minhas prioridades e meus desejos que também precisam ser realizados? Eu quero fazer, quero alcançar, quero conquistar, mas será que eu não posso adiar? Será que eu não posso deixar para depois? Será que nos últimos 30 dias as decisões que eu tomei, não só financeiras, outras decisões que eu tomei, eram realmente importantes? Eram realmente necessárias? Pessoal, muita gente que está endividada é porque compra coisas, e eu trabalho com muitos beneficiários do Bolsa Família, para você ter ideia. Eu tenho uma turma só de gente beneficiária do Bolsa Família. E quando você vai verificar e pergunta para ele, por exemplo, você joga dinheiro fora? Você sabe o que é desperdício? Não, Marcos. Eu ganho muito pouco, eu não tenho, eu só priorizo, eu só defino coisas que é importante, só compro o que é necessário. Será? Quando a gente faz perguntas para ele, coisas que vocês compraram nos últimos 30 dias, que você não usa, que você não quer mais, você viu que é besteira, todo mundo levanta a mão. E todo mundo tem uma história para contar. A casa de histórias assim chocantes, de pessoas muito simples, comprou uma coisa e ainda está lá com a etiqueta. Quer dizer, nunca usou. Então, o primeiro item, o primeiro ponto que a gente tem que falar, gente, é definir o que é realmente importante para vocês, hoje e amanhã, e principalmente também para a proteção sua e a proteção da família, das pessoas mais importantes, que começa com você. Não adianta também você querer cuidar dos outros se você não está cuidando bem de você. Se você não está bem, você não vai conseguir cuidar dos outros. Outro ponto, gente, que também não tem nada a ver com dinheiro, e isso é revolucionário, gente. Eu tenho retorno de mais de milhares de alunos que eu já atendi. Só na plataforma, pra você ter ideia, a gente já está chegando só na plataforma, 2.000 alunos na plataforma, fora dos alunos presenciais, os milhares de alunos que nós já atendemos. A gente percebe o retorno dessas pessoas, a gente volta, encontra depois as pessoas, e as pessoas falam, Marcos do céu, como eu comecei a aprender a dizer não. E dizer não, gente, começa com você, tá? E tem muito a ver também com necessidade e desejo. Será que eu preciso comprar isso agora? Será que eu preciso ter esse produto agora? Será que eu preciso comprar esse equipamento agora? Será que eu preciso fazer essa viagem? Será que eu preciso trocar de moto? Será que eu preciso trocar de carro? Será que eu preciso comprar uma nova televisão? Até que ponto, gente? E um detalhe, pessoal, o não também tem a ver com você, mas tem a ver também com os outros. Quantas vezes a gente empresta uma coisa que a gente não pode? Empresta um dinheiro, empresta um cartão de crédito. Esse caso de gente que empresta o cartão do crediário, cartão da loja, empresta um cheque. Tem gente ainda que usa cheque, por incrível que pareça. Muitos brasileiros, milhares de brasileiros ainda usam cheque. Então, a partir do momento que eu começo a só dizer sim, até para quem tem criança, o Lucas aí, que tem 6 meses, o quanto a criança vai crescendo e a gente simplesmente não dá limite, vai dizendo sim, 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 sim. E daqui a pouco você vai ter um jovem, que um dia foi criança, simplesmente, por exemplo, com as contas completamente desequilibradas.
Então, não, gente, começa dizendo para você, tá? Isso aqui eu não vou fazer isso agora, isso aqui eu vou adiar, eu vou planejar minhas compras, eu vou olhar, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que eu preciso olhar antes de tomar uma decisão. No curso a gente ensina para vocês uma técnica muito legal, chamada Eu Preciso, Eu Posso. Gente, é revolucionário. Vocês vão ver que muitas coisas que vocês compraram, que vocês adquiriram, decisões que vocês tomaram, vocês não precisavam fazer aquela decisão naquele momento. Mas num momento de impulsividade, no momento do agora, do imediatismo, você foi lá e comprou. E não calculou, não pensou, não mediu as consequências. Você vai ficar sabendo depois, quando começa a chegar a inadimplência, né? A dificuldade de pagar, atrasar uma parcela, não pagar o boleto. Hoje, gente, e tem muito a ver também com o assunto que a gente está discutindo, hoje está tendo consignado, tá? Já existiu consignado para aposentados, existiu consignado para pensionista, para servidores públicos, mas hoje tem um consignado desde o ano passado, já existia há muito tempo, mas ele não estava muito bem regulamentado. Hoje você tem um consignado CLT, que ele usa como garantia o FGTS, né? O nosso FGTS, para quem tem carteira assinada. Só que, muitas vezes, gente, a gente mostra isso no curso, tá? Nas mentorias que a gente faz toda segunda-feira também, a gente sempre está trazendo alguma coisa. Essas mentorias são gravadas, então, por exemplo, já fiz uma mentoria só sobre crédito consignado. Quem quiser, eu posso mandar essa mentoria para vocês. Tá? A gente acha que a solução dos nossos problemas é mais empréstimo. A solução dos nossos problemas é mais um consignado. Pessoal, nós mostramos para vocês no curso várias soluções, principalmente se a gente tiver numa situação de desequilíbrio, várias soluções. Antes, eu diria que empréstimo é a última saída de 10 atitudes que você pode tomar antes. Dezenas de atitudes que você pode tomar antes. Então, empréstimo, buscar um consignado, tem que ser com responsabilidade, tá? E muita gente acha que é o caminho da liberdade. É o contrário, é o caminho do desequilíbrio financeiro, da dependência financeira. Muitas vezes depender de um parente que você não gosta, ou sufocar uma renda do seu vovozinho ou dos seus pais que já estão idosos. Então, na maioria das vezes, tá, alguma coisa de empréstimo consignado não é a saída. Eu gosto muito de uma frase de um educador financeiro, Gustavo Cerbasi, que eu vou ter outra frase dele, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Ele fala muito, empréstimo ou financiamento é para gerar riqueza, tá? Então, claro, você vai precisar de comprar um carro, poucas pessoas compram à vista, precisa financiar. Eu preciso da entrada da minha casa, eu preciso financiar. Não tenha dúvida, esse é o caminho, tem que fazer isso. Agora, tem que fazer com planejamento, tá? E não usar o crédito à toa, que boa parte da população acaba usando à toa. Quando você começa a fazer o nosso curso, você começa a ver, cara, se eu me organizar aqui, tomando decisões, falando não, definindo o que é prioridade, definindo o que é, na verdade, necessidade, e o que é desejo eu posso adiar. Porque necessidade, gente, eu não adio. Necessidade, o teto da sua casa, o seu instrumento quebrou, né? Você precisa de um microfone. Como é que você vai cantar, fazer um show sem um microfone? Isso é sua necessidade. Mas muitas vezes eu preciso de um boné especial. Eu preciso comprar esse boné. Gente, provavelmente você tem 4, 5, 6 bonés lá. E será que você precisa mesmo desse boné nesse momento? Você tem condição de pagar esse boné? E essa reflexão que a gente precisa fazer, e principalmente para evitar desequilíbrio financeiro lá na frente. Ok? Aqui, gente, o Cerbasi, ele postou isso que eu achei super interessante. Ele fala, o cara ganha 10 mil, ele gasta 10 mil. O cara ganha 15 mil, ele gasta 15 mil. Ele ganha 20 mil, ele gasta 10 mil. Ele ganha 5, e a maioria que eu atendo, que essa palestra eu fiz para um grupo de servidores, eu botei essa imagem, mas a maioria, uma boa parte que eu atendo, está ganhando 1.500, 2.000, 3.000 reais. E o raciocínio é o mesmo. Não muda, gente. Não muda. Não importa a sua renda, se é alta ou baixa, sua escolaridade, se é alta ou baixa, os problemas são os mesmos. Eu já fiz palestra com servidores federais num dia, no outro dia eu fiz para beneficiar do Bolsa Família e do BPC. As dúvidas eram as mesmas, a situação era as mesmas, de descontrole financeiro. E isso tem a ver com o quê? Nunca sobra. Nunca sobra. Porque seu estilo de vida cresce na mesma velocidade da renda. Isso é um fato, gente. Seja pobre, ou seja rico, eu ganho, eu gasto.
eu ganho, eu gasto. Aí vocês podem estar pensando, peraí, Max, eu ganho muito pouco, não sobra nada, como é que eu vou organizar minhas finanças? Eu vou mostrar daqui a pouco que é possível. Vamos lá. Aí vem outra frase, continuando a frase do Servaz, que ele fala, a solução começa o quê? Começa com um passo essencial. O que é, gente? Criar um estilo de vida que construa liberdade e não boletos. Tem gente, pessoal, que chega para mim e fala assim, não, Max, eu não quero deixar de comprar minhas coisas. Não quero deixar, porque eu não quero perder minha liberdade de comprar. Já teve casos muito engraçados, então a professora de São Paulo tem um estudo sobre isso. Tem gente que fala assim, você reprime meus desejos. Essa história de economizar, essa história de reduzir desperdício, você está reprimindo meus desejos. E com isso você está tirando a minha liberdade de consumir o que eu quero. Parece bonito, né, gente? Mas é uma furada, pessoal. Porque a verdadeira liberdade, gente, você só vai ter quando você, por exemplo, ter reservas financeiras. Quando você ter uma organização financeira. Quando você não tem uma boa organização financeira, quando você vive endividado, uma gestão das suas finanças, da sua vida é uma confusão, pessoal, você fica refém dos outros. Você fica refém de outras pessoas, de muitas vezes de uma pessoa que você não quer, de um membro da família que você não quer. E a sua liberdade é o contrário, você perde a liberdade de tomar decisões. Eu quero até falar aqui tem duas mulheres, e é importante esse tema, a gente tem que falar, principalmente nós homens, a maioria está aqui, esse tema da violência doméstica, violência contra mulheres, a gente tem que refletir, principalmente nós homens. Muitas mulheres, gente, não saem de uma relação extremamente violenta, por quê? Porque ela não tem independência financeira. Por isso que você tem ideia, a gente eu diria que 80% dos nossos alunos são formados por mulheres. Porque as mulheres encontram na educação financeira uma forma de quê? De se libertar. Uma forma de ter independência, ter autonomia para falar, não, basta, isso aqui eu não quero. Por isso essa questão é super importante para as mulheres, mas também para os homens, a gente precisa fazer essa reflexão, tá? Então não adianta eu viver com boletos, gente. Eu visito casos muito simples, que eu vejo pessoas que têm numa casa 2, 3, 4 televisões. Eu falei, mas gente, para que tanta televisão? Tá meu filho, tal. Como é que você pagou isso aqui? Aí ele abre a gaveta, tá lá os boletos, né? Tá lá os crediários. Eu conheço alunos, eu fraso conhece, alguns de vocês também conhecem, o Sol Nascente, eu tinha uma turma lá que a pessoa tinha 17 cartões de crédito, principalmente cartões de loja. Quer dizer, esse negócio, cara, não vai levar você à liberdade, não vai levar você à tranquilidade. Pelo contrário, vai ser um caminho de muitas pedras que você vai ter que pular essas pedras. Algumas você vai conseguir, outras simplesmente você não vai conseguir, tá? Por isso, gente, isso tem muito a ver com o seu estilo de vida e principalmente com o seu padrão de consumo, tá? Ao definir, ao misturar tudo e achar que tudo é necessidade, cara, você vai estar sempre além do que você ganha. E mesmo que você ganhe 5, 10, 15, 20, 30 mil reais. Eu conheço gente que ganha muito bem. Já entrei num carro uma vez que a pessoa ganhava muito bem. E aí eu fui abrir o vidro e o vidro não funcionava. O motorzinho lá quebrou. Eu falei, mas você não vai consertar isso aqui? Ele, não, eu tô sem dinheiro. Pô, o cara ganha super bem, não tinha dinheiro. O problema não era a falta de grana, era a má gestão dos recursos que ele tem. E não importa quanto você ganha, tá? Essa é a técnica que a gente vai bater. E aí, gente, entra a segunda ação, que é a segunda atitude, que é o quê? Atenção aos seus gastos, tá? Atenção ao seu consumo. A gente não para pensar, gente. A gente acha que as nossas soluções para a gente ter mais é sempre ganhar mais. Esse é o raciocínio do ser humano. E o brasileiro, uma sociedade brasileira, americana, sociedades mais consumistas, acha que a solução sempre é ganhar mais. E ganhar mais significa que eu tenho que ter um padrão de vida muito bom, tá? Eu conheço gente que ganha muito pouco e tem lá, por exemplo, um celular caríssimo, tem lá uma moto caríssima, tem um carro caríssimo. E não tem condição nenhuma de viver. E muitas vezes tem seguro lá para o carro, tem seguro para o celular, e quando acontece alguma coisa, por exemplo, ele não tem um seguro de vida. Ele não tem, por exemplo, auxílio funeral, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. A gente mistura as prioridades, a gente não define realmente o que é importante.
a gente começa a priorizar coisas que você vai ver, principalmente quando você chega numa situação difícil, você vai ver que não era a prioridade. A prioridade que eu escolhi no passado não era a que vai me trazer tranquilidade no futuro, tá? Então, vamos lá, gente. Segundo ponto é atenção aos seus gastos. E não dá, gente. Não dá. Tá me ouvindo, pessoal? Aqui continua chovendo, tá tudo ok? Dá um joinha aí, pessoal. Quem pode abrir a câmera para mim, gente? Eu tô falando com um monte de gente aqui, eu tô falando com caixinhas parecendo Ok. foto de 3x4. Obrigado, Eu já- Martins. Valeu, Lobão. Eu dei uma fechada só porque tá dando uma oscilação de internet aqui. Aí eu fechei o vídeo por causa disso. Ó, Lamartine já está no ritmo, hein, gente? Eu quero ouvir uma música, um hip hop no final, hein, galera? Eu quero ouvir. Mas fica tranquilo, gente. Eu sei que tem algumas pessoas que não podem, mas quem puder, eu agradeço, porque eu fico falando aqui e só aparece umas caixinhas, entendeu? É você fazer uma palestra para portas-retratos. Foto 3x4. Então vamos lá, gente. Seguindo, pessoal. Não dá, gente. E vocês que são empreendedores da música, ou vocês pode ter aqui CLT tranquilamente, pode ter gente que é servidor público, tá? Eu não acredito que tenha aposentado, porque vocês são muito jovens. Mas não dá, gente. Não dá para eu mudar a minha vida, começar a adotar uma gestão financeira. Eu vou tocar um pouco nesse assunto, que até Cláudio me pediu. Não dá se eu não controlar as minhas entradas. O que são as entradas? As minhas receitas. E principalmente as minhas saídas, gente. Se você é servidor público, se você é CLT, tem uma única renda, ganha uma vez por mês, isso é tranquilo. Nesse caso aí não é problema. O controle é melhor, o controle da receita é melhor. Agora, se você é músico, se você é empreendedor da música, do hip hop, faz shows, tem apresentações, tá entrando dinheiro toda semana. E tá indo para onde? Tá? Muitas vezes o que acontece? E é um dos males, dos grandes danos para a conta do empreendedor é misturar as contas do pessoal com o negócio. É uma tragédia, gente. Tragédia. Tá? A gente ensina no curso, uma dica muito legal, é você abrir contas digitais, na mesma conta, a conta digital, você pode ter a conta pessoa física, conta pessoa jurídica. Tranquilo. Mas não dá, pessoal, para misturar. Quando você mistura, gente, você não tem a ideia, a clareza, se seu negócio de fato é viável. Muitas vezes você está tirando renda de outro lugar, de outra fonte. Você está tirando de renda, por exemplo, de terceiros, com a ajuda de alguém, né, no parceiro da sua esposa, do seu esposo, tá, do seu parceiro de vida. A pessoa está lá repassando dinheiro, você aportando dinheiro da sua família, e você não sabe se seu negócio de fato é viável. Eu tenho que anotar, gente. Eu tenho que botar lá quanto eu gastei de transporte, de combustível, quanto eu gastei numa compra de um equipamento, uma roupa que eu precisei comprar, quanto eu recebi naquela venda tal, naquele show tal. Eu tenho que anotar. E eu tenho que anotar separado. Uma coisa é o controle pessoal, outra coisa é o controle do seu negócio. E sempre, gente, eu vou falar daqui a pouco, de ter uma reserva de emergência. Eu vou falar muito da reserva de emergência pessoal, mas também tem uma reserva de emergência para o negócio. Imagine você estar lá fazendo um show, eu vi que tem DJ aqui, tem aqueles equipamentos fantásticos. Esse equipamento queima, como é que eu faço? Eu tenho pessoas que levam todos os equipamentos dentro do carro. Tem seguro, gente? Eu falo, eu tive um aluno que era locutor, então ele usava equipamentos no carro. Eu falei para ele, você tem seguro de carro? Você tem seguro do equipamento? É caro, você já pesquisou? Hoje o seguro no Brasil está baratíssimo, gente. Pode contratar seguros muito baratos. E é engraçado, voltando à ideia de prioridades, né? As pessoas têm seguro do celular. Os alunos têm seguro do celular. Mas não tem seguro da vida. Tem seguro do equipamento dele de trabalho. Que se for roubado, se sumir, se pegar fogo, como é que vocês vão ficar? Como é que vocês vão trabalhar? Como é que vocês vão ganhar dinheiro? Como é que vocês vão sustentar a família? Então, gente, isso aqui é apenas um exemplo de um orçamento, por exemplo, que a gente usa muito simples. É um modelo do Sebrae que a gente usa, de receitas, saídas e entradas. A gente, no curso, pessoal, a gente mostra várias outras formas de você controlar, formas muito simples, formas mais complexas, aplicativos de finanças pessoais gratuitos,
Então, você escolhe o mais adequado para a sua realidade. Não dá para andar sem finanças. Não dá, tá? E um detalhe, gente. A gente trabalha muito com a coisa do controle financeiro, que eu chego para meus alunos, pessoal, eu até pergunto, quando vocês fazem um curso, a gente faz um diagnóstico, né, tanto na entrada como na saída, até para a gente saber o que aconteceu durante o curso. Vocês conseguiram mudar o hábito, se você saiu do endividamento, o que aconteceu, se você era endividado ou não, né, se você tinha poupança ou não. Então, a gente pergunta. Mas no dia a dia, a gente não quer saber. Porque o mais importante, gente, o que a gente quer saber é como você gasta. Como você gasta o seu dinheiro. Por isso que eu falo aqui, o importante não é saber quanto você ganha, e sim como você gasta o seu dinheiro. O que você está gastando no dia a dia? Como é que você está usando ele? Você está usando ele com inteligência financeira, com planejamento? Ou você está usando à toa, de forma imediata, por impulso? Esse é o grande mérito. Eu falo para os alunos, gente, não adianta vocês ganharem mais se vocês não conseguem administrar o pouco que vocês têm. É o que mais acontece, gente. O cara começa a ganhar, ele passa para 1.000, daqui a pouco está 2.000, 3.000. Ele acha que ele vai resolver a vida financeira ganhando mais, ele vai melhorar de vida, ele vai conquistar os sonhos dele, realizar os sonhos dele. E não é, gente. Pode até em alguns casos conseguir, mas pode conseguir também com muito desequilíbrio. Tem gente que fala assim, não, mas eu tenho patrimônio. Você tem o quê? Ah, eu tenho uma casa. Pô, legal. Ela é sua? Ah, não, eu pago um financiamento. Então, ela não é sua. Está lá uma expressão lá dizendo, né, alienação fiduciária. Esse bem não pertence a você. Pertence à instituição financeira. Se você não pagar, você ficar 3 meses, por exemplo, sem pagar um imóvel, financiamento de imóvel, ele vai a leilão. Tá? Vários casos, eu já acompanhei, ele vai a leilão. Então, ele não te pertence ainda. Então, a grande questão, gente, é como você gasta o seu dinheiro, tá? O seu estilo de padrão de vida, a ideia de tentar gastar menos que você ganha, mas principalmente como você vê o meio que você está vivendo, né? A escolha que você faz no dia a dia, controle do desperdício, pensar nas prioridades. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, gente, extremamente importante, quanto você consegue investir de forma regular, tá? Aí, mais uma vez, alguém está pensando, Max, eu ganho pouco, como é que eu vou poupar? Eu vou mostrar para você que você consegue poupar tranquilamente. Mas daqui a pouco. E aí, gente, nós vamos entrar no terceiro e último item, que são mecanismos de proteção. Vocês estão cansados, pessoal? Quer que eu pare? Como é que tá? Me dê uma posição aí. Posso continuar? Dá um joinha aí, quem quer que eu continue. Cadê vocês? O pessoal sumiu. Tinha gente aqui, mas desapareceu. Quem pode aparecer aí, uma alma viva, por favor? Aí, Sebastião, obrigado. Sebastião, numa elegância, deitado assim, ó, parece que tá na Bahia. Deitado numa rede. Quando eu coloco o colírio no olho, tem que ficar deitado, com o olho fechado. Eu entendo, Sebastião, você não, fica tranquilo. Então vamos lá, gente. Pessoal, eu vou mostrar para vocês que é possível, qualquer um, começar agora, adotar mecanismos de proteção, tá? Além das 2 ações anteriores, que não dependem de dinheiro, das 3 ações que eu estou apresentando para vocês aqui, gente, 2 não dependem de dinheiro. As 2 estão relacionadas com mudança de hábito. Estão relacionadas a escolhas que vocês fazem, a decisões que vocês tomam no dia a dia, tá? Essa terceira tem a ver com dinheiro. Mas você pode estar pensando, Max, eu não ganho tanto, Max. Dinheiro aqui é suado. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou mostrar para vocês que sim, mesmo com pouco dinheiro, você vai conseguir adotar esses mecanismos de proteção. Vamos lá. Pessoal, o primeiro mecanismo de proteção que qualquer um pode adotar é esse aqui, que eu brinco, chamado Schopenhauer. Você pode chamar reserva de emergência, de tranquilidade, reserva de paz. Para quem, no caso de vocês, empreendedores, é bom ter um fundo, que a gente chama um capital de giro, um dinheirinho reservado lá para
para resolver coisas relacionadas ao seu negócio, tá? Mas seja negócio ou seja pessoal, eu preciso ter uma grana guardada. Aí, Marcos, pode ser 50? Pode. Eu tenho alunos catadores, gente, que chegam para mim e falam, gente, eu tenho dinheiro hoje para comprar um remédio. Antes eu não tinha. Acabava tudo. A maior parte do brasileiro, gente, o dinheiro acaba no 15º dia, 17º dia, não chega no final do mês. Tá? Essa realidade, é esse público que eu trabalho, que a gente aqui do Programa Providência trabalha. Então, quando você começa a adotar o Schopenhauer, a reserva de emergência, gente, reserva de tranquilidade, pessoal, isso te traz uma liberdade gigantesca. Gigantesca. Tá? Você não vai depender de ninguém. Você vai comprar o seu remédio, você vai usar um transporte para ir ao hospital, você vai visitar um parente em outro estado, sua mamãezinha, seu papai, tá? É possível, sim, eu ter uma reserva, um dinheirinho guardado, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Gente, pessoas ricas, pessoas prósperas, pessoas que vivem de forma tranquila, não vivem, repito, não vivem sem reserva de emergência. Não existe. Eu não conheço ninguém que tenha uma vida tranquila que não tenha reserva de emergência. E ao contrário, sem reserva de emergência, a tendência é você ter uma vida desequilibrada. É um ciclo da vida assim, ó, ou aquela volta, aquele ciclo da vida, a gente mostra uma mandala no curso, que eu ganho dinheiro, né? Trabalho muito, ganho grana, não poupo, não faço reserva, não adoto nenhum mecanismo de proteção, fico doente, alguém na família morre, eu perco o emprego. Quando eu falo risco, queda de renda, ela pode estar relacionada, por exemplo, se você é CLT, você perdeu o emprego. Tá? Quem é servidor público é muito difícil perder, tem estabilidade. Mas o cara que é CLT, o cara está trabalhando na informalidade, hoje eu estou lá, eu posso perder o emprego. Posso perder a minha ocupação. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Se eu não tiver uma renda de reserva, se eu não tiver alguns mecanismos de proteção, eu vou entrar numa ciranda de endividamento. Porque, gente, para a renda. Mas as despesas não param. Não param. Bate lá o boleto, bate na porta. Luz, água, comida, tá? Que você vai ter que tomar providência. Então, primeiro, gente, primeira ação para todo mundo, gente, para todo mundo, é ter reserva de emergência. Daqui a pouco eu vou falar como é que vocês conseguem essa reserva de emergência. A segunda coisa, gente, e na verdade é um pacotão, eu adotar alguns mecanismos de proteção, tá? Aqui, gente, eu fiz uma conta uma vez para meus alunos, adotando esses mecanismos de proteção, você não gasta mais do que R$250 por mês. Na verdade, você pode até gastar menos. Você pode começar com 20, com 30, com R$40, tá? Olha aqui, gente. Você precisa ter a proteção do Estado. Não dá, não entra na conversa, eu acredito que vocês não entram nessa conversa, tá? Mas muita gente me pergunta, Marcos, o INSS vai falir, né? O INSS não vai ter aposentadoria, nada disso. O INSS pode, o que vai acontecer? Pode acontecer no futuro é mudar as regras, porque a gente está vivendo muito, tá? E daqui a pouco você vai ter que mudar as idades. Mas o INSS vai continuar. Agora, o que vai acontecer? A cada dia vai ser mais difícil você chegar no teto. Isso já acontece. Você tem ideia, gente? Mais de 70% das pessoas que recebem aposentadoria hoje no Brasil recebe um salário mínimo. A grande maioria da população recebe um salário mínimo. Então, você que ganha 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil reais por mês, se você recolhe, por exemplo, o INSS, a gente tem que pensar em algumas coisas, tá? A gente mostra isso no curso, eu vou falar aqui bem rapidinho. Marcos, eu sou empreendedor da música. Eu acho que vocês podem ser MEI. Microempreendedor individual. Gente, é a mesma coisa, é o mesmo sistema de proteção. Porque o INSS, gente, seja de forma CLT, ou você, como facultativo, você recolhe, ou como aqui também, ó, o INSS para pessoas de baixa renda, que são beneficiários do... Não precisa nem estar recebendo o Bolsa Família, basta estar no CAD único, né, no cadastro do Bolsa Família. Pode não estar recebendo, mas você tem direito também a um INSS especial. E o INSS, gente, não protege vocês apenas no futuro. Não estou falando apenas da aposentadoria. O INSS, gente, junto com a reserva de emergência, aqueles R$100, aqueles R$200 para comprar remédio, por exemplo, ele protege o hoje. Porque se você ficar doente, gente, sabe, você machucou a mão, você não consegue estar com problema na voz, você não consegue tocar,
né? Você pode dar entrada e pedir um auxílio doença, tá? Ah, não, fica internado no hospital. Você pode, depender da sua situação, você pode pedir uma aposentadoria por incapacidade, tá? Imagine vocês, mulheres, auxílio maternidade. São vários benefícios que protegem você neste momento. Isso te dá uma tranquilidade gigantesca. Eu brinco com meus alunos, gente, a questão aqui não é evitar que vocês não tenham problemas. Os problemas vão acontecer. Viver é enfrentar problemas, não tenha dúvida. São muitas alegrias também, mas são muitos perrengues. A questão é como eu posso me preparar para lidar com esses problemas, tá? E sem proteção, sem essas ações que eu estou falando, gente, você vai ter uma dificuldade enorme. E o pior, depender dos outros. Isso é uma tragédia, tá? E aí, gente, eu posso adotar o INSS, eu posso ser MEI. Então, para vocês que são empreendedores, gente, vale a pena. Hoje o valor é bem acessível, e você tem uma rede de proteção extremamente importante. No curso a gente ensina, e tem também nas mentorias vídeos gravados. Agora, em 2027, mudaram algumas coisas, né, com o aumento do salário mínimo, muitas coisas mudam, então eu vou atualizar os vídeos nos próximos dias, e devo fazer uma mentoria também, só falando sobre isso, atualizando os valores, seja o piso, né, que é o salário mínimo, e o teto, o novo teto da Previdência, tá? E também os valores também do MEI. Mas, gente, os valores são muito baixos e tem toda uma rede de proteção gigantesca, tá? Que vai permitir uma tranquilidade enorme para você, ok? Aí, além dessas proteções, gente, tem essa no cantinho aqui, que é um seguro, gente. Ah, Max, seguro é caro. Tem certeza? Tem certeza disso? Você já olhou? Já procurou um corretor de seguro? Eu fiz uma mentoria no ano passado, fiz um orçamento com 3 seguradoras. 3 seguradoras. E botei lá seguro de vida, seguro de morte, seguro por acidente, e botei auxílio funeral, em torno de 5 mil por membro da família até 18 anos de idade. Gente, o valor era R$17,90 por mês. Isso, valores de novembro, tá? Ah, aumentou, ó. Talvez aumentou para 19, para 18. As pessoas estão contratando auxílio funeral nas casas funerárias. Muitos meus alunos estão fazendo isso. Aí eu pergunto, cadê a pólice desse documento? O que é isso, Marcos? Isso é um documento que garante a você a receber esse auxílio funeral, seja para os seus filhos, você contratou para a vovozinha, para o seu papaizinho, para sua mamãezinha. É ele que vai garantir o pagamento desse prêmio, que é o valor para pagar, por exemplo, o funeral. Não, Max, não tem. Vai lá, procura. Não tem. Tá? E a gente ensina no curso, tem um órgão regulador chamado SUSEP. Então, essa pólice tem que estar registrada. Essa seguradora tem que estar registrada lá. E as pessoas estão pagando muito mais, 40, 60 reais. Quem tiver um exemplo aí, pode me contar. Veja aí na realidade dos estados de vocês. E eu posso contratar um seguro de vida, que tem auxílio funeral, tá? Que vai me dar, acontecer um acidente, pode me dar 50 mil, 60 mil, 100 mil reais. E um detalhe, gente, seguro de vida e outra coisa que a gente fala no curso Previdência Privada, por exemplo, não entra inventário. Gente. Então, se você tiver numa situação lá, morreu o principal provedor da casa, e a mulher ou o marido, né, depende dessa grana, gente, o seguro, o companheiro vai ser o beneficiário, tá? No caso, Previdência Privada também tem o beneficiário. Como não entra inventário, você vai receber esse dinheiro em poucos dias. Imagine, as pessoas não param muito para pensar, vou fazer um inventário. Gente, tem taxas cartoriais altíssimas. Se a pessoa que morreu deixou alguns bens, a taxa vai ter taxas altas. E como é que eu vou pagar isso? Se o dinheiro do meu marido, o meu salário do meu marido está trancado. Até eu pegar o boletim, o testado de óbito, levar para o cartório, todo o processo, resolver, fazer inventário, organizar todas as finanças. Como é que eu vou sobreviver nesse momento? Gente, posso ter um seguro, posso ter uma previdência, posso ter uma reserva de emergência em meu nome, tá? Isso vai te dar uma proteção enorme para vocês e a gente ensina isso no curso. E por último, gente, eu estou trabalhando muito isso com os alunos. A grande maioria dos meus alunos não tem plano de saúde. Plano de saúde é uma coisa cara, no Brasil é caro. Então, muita gente, pessoal, tem que ir para o SUS, tem que ir para a rede pública.
Mas alguns atendimentos estão demoram na rede pública. Então, tem muita gente, pessoal, usando cartões de desconto. Provavelmente no estado de vocês tem, a gente fala de alguns cartões de desconto. E eu acompanho alguns alunos, já fiz para alguns alunos na frente assim deles, e esses alunos na minha frente marcou uma consulta, cara. Precisou de um pediatra urgente, precisou de um cardiologista urgente, e conseguiu, gente, fazer a consulta na hora, em 24 horas, estava lá com o médico, tá? Então, assim, eu posso ter esse cartão de desconto, muitas vezes você paga R$30, R$40. Eu soube até que os bancos digitais estão oferecendo cartão digital, por exemplo, para odontologia, dentista. Então, são pequenas ações que eu somei, gente, que dá em torno de R$180 a R$250, depende do que você quer, que você pode muito bem contratar. E muitas vezes, gente, R$250 a gente gasta em outras coisas que não são importantes, não são prioridades. Alguma dúvida, alguma questão? Alguma questão? Tá ótimo. Tá tudo bem, Lobão? Tá claro, Lobão? Maravilha, gente. Depois eu quero a avaliação de vocês, hein? Saber se está sendo útil para vocês. E aí, gente, entra na coisa. Verdade. Eu tenho, então, eu também tenho uma reserva de emergência, já estou nessa pegada aí. Imprevisível. Lobão, repete aí, ficou baixo o seu som, o seu áudio. Fala de novo. É uma questão da reserva de emergência. Eu tenho uma caixinha. Você tem uma caixinha no bem? Tem. Minha atividade principal é meu trabalho, né? Eu sou grafiteiro, então aí eu reservo uma quantia lá para quando não tem que gente ter serviço, então Perfeito. Pensar. Perfeito, Lobão. Gente, o Lobão tá falando, a gente fala muito no curso das caixinhas Nubank, tá? Outros, Banco Inter, outros bancos também têm forma de poupança mais rápida, mais tranquila. As caixinhas Nubank você pode fazer caixinhas por objetivos, por sonhos. Então, no caso do Lobão lá, ele botou caixinha reserva de emergência. E lá, provavelmente, o Lobão tá ganhando 100% do CDI. A gente explica no curso como é que funciona o CDI. Bem rapidinho aqui, CDI não é investimento, CDI é um índice que mede, quanto maior, mede a sua rentabilidade. Então, quanto maior o CDI, tá? Maior a sua rentabilidade. Quem quiser entrar nessa área de investimento, eu fiz 7 aulas, tá? Legal, muito bom, Larissa. Eu fiz 7 aulas, gente, chamada Trilha do Investidor. Tá? São 7 aulas bem básicas, falando o que é caixinha, como é que funciona, falando o que é investimento, o que não é investimento. Os gerentes de banco oferecem muita coisa para a gente, tá? E a gente, ao invés de sair com investimento, sai com pepino, um produto muito ruim, tá? Então, quem quiser, eu posso mandar essa aula para vocês. Mas voltando, gente, muito bom, Lobão. Eu vou falar bem rapidinho daqui a pouco sobre isso. Aí, gente, chega um ponto que a pessoa, Max, eu estou lá recolhendo o INSS, eu sou MEI, ou se eu sou servidor público, sou CLT, estou na informalidade, mas agora eu vou formalizar, vou fazer um MEI para mim, tá? Eu vi que é importante. Tem vários casos, histórias fantásticas, histórias muito tristes, mas bem rápido aqui, gente, que eu acho que tem a ver com vocês. Ele não é músico, mas ele é autônomo, como vocês. Ele ganhava em torno de 3.500 por mês aqui, eu acompanhava o caso dele. E ele fez MEI. Eu fiquei muito feliz, ele mandou mensagem, Max, você me falou tanto, eu fiz o MEI. E meses depois, gente, eu tive notícia que ele sofreu um acidente. Você tem ideia, só no passado que ele saiu da cama, foi para a cadeira de roda. Ainda continua na cadeira de roda. E aí eu fiquei sabendo, entrei em contato e falei para ele, que bom que você você recolheu o INSS via MEI, você tem pelo menos o auxílio doença, é um salário mínimo, mas é alguma coisa, pelo menos você vai comprar itens básicos. Ele, aí, Max, eu não tenho. Eu falei, como assim você não tem? Eu deixei de pagar. Então perceba, gente, na época, o MEI, acho que era R$75 por mês. Ele, gente, ganhava R$3.000, R$3.500. Ele achou que R$75 era caro. Ele achou que R$75, pagar um MEI, não era prioridade. E ele hoje está na cadeira de roda, dependendo de doações, e o pior, dependendo de terceiros.
de irmãos, de tios, um desespero enorme, tentando voltar ao mercado de trabalho, que ele está tentando voltar como cadeirante. Acho que dá para fazer para o trabalho dele, dá para fazer, mas é difícil voltar com tantas sequelas que ele ficou. Perceba, gente, isso pode acontecer com qualquer um de nós. E se você é autônomo, por isso no curso a gente ensina a sua reserva de emergência, viu, Lobão? Reserva de emergência, por exemplo, a gente ensina como calcular a reserva de emergência. E ela depende muito da sua atividade. Se é servidor público, você tem uma reserva de emergência, um valor. Se é CLT, você tem um valor. Se você é autônomo, você tem outro valor. Como calcula? Já adiantando aqui, a gente calcula pela despesa, não pela receita. A minha despesa por mês é 3 contos, né? Um exemplo. Se é 3 mil reais, eu tenho que tentar chegar a 3 mil reais. Ah, eu chego tão fácil, tão rápido? Não chega tão fácil, tão rápido. Mas o importante é começar. A gente ensina muito no curso a história de grão em grão, a galinha enche o papo. A gente tem várias histórias de alunos que tinham dinheiro em garrafa térmica, tinha lá 3 mil. Teve um caso que a gente acompanhei, a pessoa tinha 7 mil, tinha dinheiro antes do plano real escondido, em pacotes e mais pacotes lá, o vovozinho deixou, tá? Vou mostrar umas imagens daqui a pouco. Mas voltando para isso aqui. Eu tenho que me preparar, mesmo que eu pague INSS, Marcos, eu estou pagando INSS, eu vou começar a fazer o MEI, eu vou receber lá, lembrando, quem faz MEI só tem direito. Quem fica só MEI, durante toda a sua vida previdenciária, só vai receber um salário mínimo. Ah, não, Max, mas por um tempo eu fui MEI, outro tempo eu fui CLT. Aí soma, tá? Tem um aplicativo muito legal, aplicativo do INSS, a gente ensina no curso. Faz o curso que vocês vão ver. Esse aplicativo mostra para você toda a vida previdenciária. Um aplicativo do INSS, gratuito. Ele mostra para você toda a sua vida previdenciária. Muito legal. E mostra até empresas que você trabalhou, Pô, eu trabalhei naquela empresa, naquele ano. Por que não está recolhido? Você pode entrar em contato com a empresa, pedir a documentação para você fazer uma coisa chamada averbação. Que é você mostrar para o INSS que você recolheu, tá? E aí teve uma falha aí na comunicação. É muito legal o sistema. Mas aí o que acontece, gente? Mesmo que você recolha mais do que um salário mínimo, mesmo que você lá está conseguindo, você acha que vai conseguir mais, mas a grande tendência, pessoal, a grande maioria do brasileiro é não alcançar o teto. E como eu falei, a maioria do brasileiro só ganha um salário mínimo. Então imagine, pegue a realidade de vocês, veja quanto vocês ganham por mês, quanto vocês tiram por mês, e vocês falam, será que com esse valor, se eu ganho mais do que o salário mínimo, e Max está me mostrando, e eu mostro para vocês, eu fiz uma mentoria só sobre isso, mostrando dados da própria Previdência Social. Se eu ganho mais do que o salário mínimo, e a grande chance de eu me aposentar no salário mínimo, não vai dar certo. Porque hoje tudo bem, eu tenho 30, 40 anos, tenho 45 anos, ou tenho até menos, de repente tem gente aqui que são jovens, tem gente de repente com 20 anos aqui, e aí eu tô tirando uma grana boa, pô, tô bem, tô fazendo vários shows, e chego lá na frente, o que eu faço? A minha renda, eu me aposento, e eu, tiro, imagine, tô tirando 10 pau por mês, e de repente minha aposentadoria fica com salário mínimo. Fica com 2 salários mínimos, fica com 3 salários mínimos. Tá? O salário mínimo agora aumentou, tá? Se eu não me engano, foi para 1.612, alguma coisa assim. Vou confirmar depois, que eu não atualizei os dados ainda na plataforma. Se você ganha hoje 3 mil, 5 mil, 7 mil, 10 mil, você vai se aposentar como salário mínimo. O que você vai fazer? Você vai conseguir trabalhar da mesma forma? Também músico consegue, né? Usando instrumentos, vai conseguir. Mas chega um ponto também, você vai querer, de repente, parar, você vai querer passear, você vai querer curtir a vida, vai querer morar na Bahia lá, ouvindo o Edson Gomes lá no Pelourinho, tá? Então, diante dessa situação, eu preciso me preparar para esse momento. Por isso que no curso a gente ensina, além de recolher o INSS, tá? Seja via MEI, seja facultativo, ou seja via CLT, você fazer uma previdência complementar. Seja previdência privada, que você pode fazer, que não entra em inventário, ou a gente mostra para você um tesouro, são títulos do governo federal, investimento super interessante, que você faz o quê? Você faz, por exemplo, o Tesouro Renda Mais. Por meio do Tesouro Renda Mais, você se prepara para a aposentadoria. A gente tem uma aula só sobre isso, sobre Tesouro Renda Mais, voltado para a aposentadoria, que você pode começar, por exemplo, com R$7.
Quanto mais jovem você é, menor o aporte. Quanto mais velho você já tem que fazer um aporte maior. Mas eu explico tudo isso no culto. Perfeito? E aí, para a gente caminhar, gente, a gente trabalha no curso também a ideia de realização de sonhos. Tá? Seja comprar um novo equipamento, seja fazer uma viagem, seja comprar sua casa. Tá? A gente tem um projeto chamado Desafio 60 Dias, né? Que geralmente os cursos presenciais duram 60 dias, mas você pode fazer o Desafio 2026, começa agora. Max, eu quero daqui a 12 meses ou daqui a 18 meses, eu quero comprar um negócio. Eu quero comprar um carro, eu quero dar entrada no meu apartamento, eu quero comprar um equipamento novo para o meu trabalho. Gente, o fato de você começar agora, imagina, eu preciso juntar R$ 1.200 para daqui a 12 meses. É muito mais fácil você começar agora a juntar R$ 100 todo mês, que antes de completar 12 meses, você já completou o dinheiro. Do que você esperar lá na frente, partir para um financiamento, partir para um empréstimo, pagar juros. O que é juros? Juros é um dinheiro que não te pertence. Toda vez que você pede juros, você está diminuindo o seu patrimônio. Resumindo, você está ficando mais pobre. Essa é a grande questão. Claro, em alguns casos, olha aqui, ó, o MC Ru comprar um para de quadrada MK2. MC Ru, traduz isso para mim, que eu não entendi não, cara. Isso é a linguagem de hip hop, hein? Então, gente, fala, seu microfone está desligado. Te trazendo um pouco para o nosso universo, porque isso aí é o sonho. É o sonho de todo DJ. O DJ usa, ele é o cara que sonha diretamente com isso. Depois, aí, quando vai ficando mais velho, aí o MC também quer ter um par de quadrada. Que a gente, na gíria, são os toca-discos Technics MK2, são importados. Custa quanto, MC Ru? Ele Uns 20 mil, né? Começa em mau estado, ele começa com 6, 7 mil. Mas usado. um par em excelente estado e tudo, começa em 10 mil, 12 mil. Tem uma linha especial chamada Gold que pode chegar a 30 mil reais o par. Olha aí. Né? Então esse sem é o nosso contar sonho. Então quando hein? você falar de sonho, você fala assim, ó, vocês querem fazer um sonho, quer comprar um MK2, ou se não, tem gente que é aficionado por sneaker, que são tênis especiais. Quem quer comprar um Jordan 11 aí, ó. Esse é o universo dos sonhos do hip hop, né? E atrai os jovens, né, MC Ru? Quantos jovens entram querer comprar esses produtos, né? Consumir essas coisas? E é do nosso universo, ele não é só um consumo, mas isso daí eu não vou trazer agora. Tem também para o breaking, comprar um agasalho Adidas, um agasalho Puma, bonito, para dançar, sabe? Sim. Então todos esses aí são os nossos sonhos, ô Max. Legal. Só para contribuir aí um pouquinho, descontrair um pouco a aula. Nós vamos ajudar vocês a realizar esses sonhos. Isso, Max. Quando você começa a planejar, gente, que nada, MC Ru, quando você começa a planejar, gente, agora, nesse momento, nós temos uma aula sobre isso, e eu posso até passar para vocês uma planilha. A gente tem uma planilha chama planos de investimento. A gente ajuda a você conquistar o sonho. E a gente projeta, por exemplo, você pode poupar por dia, por semana, por quinzena, por mês. A gente projeta qual o valor final, que prazo você quer. Eu vou mostrar bem rapidinho aqui, que o nosso tempo, daqui a pouco vocês vão abandonar, de tanto tempo que a gente está aqui. Mas assim, a gente ajuda vocês a realizar, a conquistar o sonho de vocês. A gente mostra para vocês um planejamento financeiro, planejamento de realização de sonhos. Quanto mais cedo vocês começam, gente, mais rápido vocês vão obter o sonho. Eu aconselho não comprar esse primeiro momento de 20 mil. Comece primeiro. Se você não tem nenhum, comece no mais simples, né? Eu conheço pessoas que falam assim, eu quero meu primeiro celular. Eu vejo jovens, me assusta isso. Meu primeiro celular, eu quero um iPhone. Mas tem que ter um iPhone. Deveria ganhar um tijolão, aquele tijolão que só liga. Para que você quer um smartphone? Então, assim, as pessoas estão no nível... Eu brinco assim, você mal casou, já está endividando para comprar uma casa. Quer dizer, quem casa, quer casa. Então, mal começasse a vida, você já começou altamente endividado. Então, gente, começa devagar. Vou comprar aquele equipamento, vou planejar para 6 mil, daqui a pouco passo para 12 mil. Também fazer metas graduais, mas isso no curso
a gente ensina, tá? Deixa aqui para a gente finalizar. Essa ideia, gente, que eu falo para vocês, a ideia aqui não é fazer dívida. A ideia aqui não é fazer crediário, tá? Vocês podem até fazer para alguns bens que a gente chama bens duráveis, como imóveis, casas, ou talvez até alguns equipamentos de vocês caros, é natural a gente endividar, tá? Mas antes, pessoal, a gente pode planejar. Eu posso até fazer uma dívida, fazer um empréstimo, mas eu posso, por exemplo, dar uma boa entrada. A gente ensina no curso como reduzir dívida, como amortizar, como sair do endividamento, como reduzir parcela. Tá? A gente ensina isso no curso para vocês. Mas a grande questão aqui é a conquista dos sonhos via planejamento. E principalmente focado nos seus objetivos, para proteger você, sua família, hoje e amanhã. Vamos nessa, então? Quem topa aí, dá um joinha. Quem topa, dá um joinha. Então, vamos lá, gente, ó. Nada para essas coisas de bet, gente. Isso é furada. Bet, título de capitalização, furada. Você pode ir até para a lotérica. Ah, Marcos, eu quero fazer minha fezinha. Mas se você fizer a conta, nos últimos anos, quanto você gasta por semana fazendo uma fezinha lá na Mega Sena, você vai tomar um susto. Tá? Eu mesmo jogo, não faço jogo. Porque eu sei que estou jogando dinheiro fora. Claro, você quer você acha que é importante, um prazer fazer em vez em quando, mas fuja de bets, gente. Bets é terrível, processo de endividamento muito sério. Inclusive, beneficiários da Bolsa Família, muita gente jogando no bet. Então, fuja disso, gente. É uma furada. Tá? Nada de botar dinheiro no colchão, pessoal. Tem gente que deixa dinheiro em colchão. Tem histórias fantásticas aqui. Não vou contar por causa do tempo. Histórias engraçadíssimas do aluno. Algumas histórias muito tristes. São pessoas que são roubadas, pessoas que foram mortas, tá? Dinheiro para botar... Não deixe dinheiro de colchão, em gaveta, em armário, tá? Dinheiro escondido. Dinheiro para ficar dentro de instituição financeira. E a gente mostra para vocês instituições que são reguladas pelo Banco Central, protegidas, tá? Olha o que aconteceu com o Master agora. As pessoas vão ficar até 250 mil, já estão recebendo já o ressarcimento por meio do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, tá? Eu fiz um vídeo também só sobre isso, quem quiser também eu posso passar, tá? Cuidado, muita atenção com golpes. Eu falo, boa parte dos alunos, das pessoas estão caindo por golpes, não porque o golpe é bem feito, isso tem. Mas muita gente está caindo no golpe porque acha que vai tirar uma vantagem. É igual aí o MC Ru estava falando, o cara aparece um equipamento de 20 mil, e o cara diz, olha, se você transferir para mim agora 5 mil reais, eu vendo ele por 10 mil. Cara, um equipamento que custa 20 mil, o cara está oferecendo 10, tem alguma coisa errada. Tem um ditado cristão que a gente usa muito, quando é esmola demais, até o santo desconfia. Então, muita gente está numa situação extremamente de desequilíbrio financeiro, endividamento, porque caíram em golpe. Então, muita atenção, principalmente os idosos, muita atenção com a informação que a gente recebe por telefone, recebe por e-mail. Não clique em nada que você recebe, gente. No Zap hoje, né, muita fake news. Ah, vai acontecer aqui, vai acontecer. Conversa, pessoal. Fuja dessas notícias, tá? Inflação, ela está caindo, que é uma coisa positiva, ela vem diminuindo. Mas a inflação, gente, ela está aí, ela sempre vai existir, tá? E a gente sabe que é inflação, você vai no supermercado, na feira. Então, o que eu posso fazer para me proteger da inflação? De deixar dinheiro de casa? Não, eu tenho que investir esse dinheiro. É como vocês falaram aí, está com dinheiro aplicado, ele está rendendo juros, ele está rendendo lá um retorno de 100% de CDI. Tá? Isso está te protegendo da inflação e preservando o seu poder de compra. Tá? No curso a gente detalha direitinho como é isso. Aqui eu não vou entrar em detalhe, mas no curso a gente fala de vários bancos digitais. A gente trabalha muito, não recebo nenhum dinheiro deles, mas eu abri conta nesses bancos, eles são todos regulados pelo Banco Central, são bancos muito, muito tranquilos. E tem atendimento muito facilitado para pessoas de baixa renda, para pessoas que estão começando, e principalmente oferece vantagens, rentabilidades maiores do que os bancos tradicionais. Então, no curso a gente ensina, não fala onde você aplicar, mas a gente fala vantagem e desvantagem. Dependendo da sua necessidade, um banco pode ser útil, outro não. Então, a gente mostra vantagem e desvantagem. Essa é uma tabela
vocês podem baixar tranquilamente no curso, tá? Então, a gente trabalha geralmente com Nubank, Inter e BTG, mas tem centenas e centenas de bancos super interessantes, principalmente os digitais e as corretoras. Tem opções super interessantes no mercado. Tem a opção do Tesouro Direto, a gente tem aula só sobre isso. Tá muito, muito legal. Não existe investimento risco zero, tá, gente? Mas a gente fala muito de investimento de baixo risco. Quem prometer para você investimento de risco zero, ganhando, por exemplo, 1% ao dia, eu recebi um áudio de uma aluna dizendo que alguém ofereceu para ele 1% ao dia. Fuja, gente. É golpe. É golpe. Você vai perder seu dinheiro, tá? A gente trabalha muita lógica, diversificar os investimentos, não colocar todos os ovos na mesma cesta, tá? Então, a gente fala muito isso. Então, o Tesouro Direto é muito legal, super interessante, tá? Você pode investir na própria plataforma, diretamente na própria plataforma, tá? Os bancos tradicionais também oferecem, alguns escondem, mas se você fuçar lá no seu aplicativo, você consegue achar, tá? Aqui, gente, a gente trabalha muito com objetivos, tá? Então, agora, para você, MC Ru aí, que quer comprar um equipamento, define agora, MC Ru, seu objetivo, seu foco, qual o valor desse bem, né? Não adianta fazer uma coisa que não é acessível, que é muito difícil. Defina o que é possível, a gente ensina isso no curso. Defina um prazo, um tempo, é super importante, isso é planejar. Eu vou conseguir 3 mil reais em 8 meses, eu vou conseguir 10 mil reais em 3 anos. Você define o prazo, tá? E comemore todas as etapas. Um diferencial nosso, a gente coloca sempre o valor que você vai investir, o valor que você vai poupar, a gente coloca como despesa. Quando vocês olham lá a nossa tabela de orçamento, nosso controle orçamentário, aparece, na terceira linha aparece a poupança como despesa. É a mesma coisa que você pagar água, quer dizer, você não deixa de pagar água, você não deixa de comprar comida. Por que você vai deixar de poupar? Então a gente coloca a poupança e investimento como despesa. Isso é um grande diferencial no nosso Gabriela. E o principal, gente, a gente quebra mitos. Muitos alunos falam assim, Max, eu não poupo porque não sobra nada. Não dá certo. A partir de hoje, gente, você vai poupar, investir seu rico suado dinheiro em qualquer valorzinho. Eu tenho alunos que começam com R$1, pessoal. Eu tenho uma aluna, Novo Gama, falou para mim um dia, assim, Novo Gama, Goiás, é uma cidade aqui, cidade próxima de Brasília. Ela pergunta, Max, eu posso poupar 25 centavos por dia? Pode. Pode poupar. Você pode poupar por dia, por semana, você escolhe. Você pode poupar qualquer valor. O mais importante é o hábito que você cria. E você não espera sobrar. Você poupa quando você recebe. Max, eu recebi 10, posso tirar R$1? Pode. Max, recebi 1.000, posso tirar R$200? Pode. Tá? Você pode definir percentuais, mas eu gosto muito de definir valores fixos. Pega aí R$100. Seu negócio fez um show, faturei um show, um exemplo, R$1.000, tá? Você tira R$100, a reserva de emergência, o seu fundo de reserva, o seu capital de giro da sua empresa, tá? E sempre que possível, gente, é o que a gente chama, pague-se primeiro, tá? Não espera sobrar, você investe quando você... Eu brinco com os alunos, vocês pagam tanta coisa na vida e vocês não pagam a coisa mais importante. O que é a coisa mais importante de vocês? A sua tranquilidade, a proteção de vocês, a proteção da sua família, tá? Muitas vezes vocês são provedores, vocês são responsáveis por família. Cara, dá uma agonia não ter um dinheiro, alguma coisa. Então, paga-se primeiro você, ok? E claro, gente, para terminar, eu preciso definir um alarme. Você pode programar no seu banco investimentos automáticos. Todo mês ele tira o dinheiro da tua conta, você pode programar também. Tem gente que até prefere para não sacar esse dinheiro. Então, isso é planejamento financeiro, a gente ensina no curso como fazer, ok? Aqui a gente tem uma tabela de investimento que a gente fala no curso, a gente apresenta vários tipos de investimentos e a gente trabalha com a ideia que perguntas você deve fazer antes de investir. Vocês podem baixar essa tabela, tá? Vocês podem baixar essa tabela e ficar com vocês tranquilamente, tudo gratuito, ok? Aqui é uma carteira diversificada, não vou entrar em detalhe, no curso a gente mostra, nas mentorias também eu falo, toda segunda-feira, 19 horas, eu entro ao vivo para falar de diversos temas, tá? Eu ou minha colega Dinê, que é economista também. Então, a gente trabalha por objetivo, prazo, uso, idade, valor, indicador, produto, tá? E trabalha principalmente 3 objetivos, tá? Você pode resumir a sua vida em 3 objetivos. Proteção, sonho e complementação da aposentadoria, ok?
Aqui são simulações, eu vou deixar, eu fiz uma aula sobre isso, mas só um exemplo, gente. Olha isso aqui, gente, só um exemplo. Se você tem 20 anos de idade, eu fiz esse cálculo em dezembro. Você tem 20 anos de idade, você quer se aposentar aos 65 anos de idade. Quero parar, quero viajar, quero curtir música, quero curtir shows, tá? Posso até trabalhar, mas fazendo só coisas prazerosas. Então você começa com 20 anos, você vai poupar por 45 anos até 65, tá? Então você aposenta aos 65 anos. E aos 20 anos de idade, você começa com R$100. 45 anos poupando equivale a 540 meses. Pessoal, poupando R$100 por mês. Alguém tá vendo aqui? Tá enxergando? 913 mil reais. Repito. Você poupando esse valor todo mês, tá? Com uma rentabilidade de 100% do CDI. Eu botei, se eu não me engano, botei até um pouco abaixo do CDI, botei acho que 0,9%. Hoje você consegue tranquilamente 1%, a investimentos você consegue 1%. Botei um pouquinho abaixo. Você consegue quase R$1 milhão. Você terá R$1 milhão aos 65 anos de idade. R$1 milhão atualizado, tá, gente? Não é o valor de hoje. Então, quanto mais cedo você começa a poupar, gente, mais recurso. Aqui fiz cenário com 40 anos, fiz cenário com 50 anos de idade, posso mandar para vocês, para quem quiser. Quanto mais cedo você começa, gente, mais capital você tem. E o mais importante, gente, mais liberdade você vai ter, tá? Liberdade para escolher o que você quer fazer da sua vida. Eu acho que é isso, gente. Mais uma vez, ó, esse é o nosso curso, tá? Esse é o link, mas está lá na plataforma. Já quase 2 horas aqui. E aí, gostaram? Quem gostou? Dá um joinha. Gostaram, gente? Comentários, críticas. Quero ouvir vocês. Quem pode falar? Ô, Max, você já começou a ser MC aí, porque eu quero ouvir é o grito do MC. Eu quero ouvir. É assim que faz. Tá aprendendo, hein? Ô, MC Ru, eu vou para cidades e falo e entro, faço um ao vivo no Instagram. Até mandei para vocês o Instagram do Sr. Gabriel. E grito, cara. Faço um grito bem... Acho que é bem estilo hip hop. Depois você olha lá. É, porque a tua disciplina é muito... Ela é muito, vamos dizer assim, estigmatizada, né? Como uma coisa distante, impossível, é coisa de doutor e tudo, mas, na verdade, ela é o dia a dia, o cotidiano, e é o que você está trazendo aí. Parabéns, Max, pela sua dinâmica de aula. A gente se sente muito acolhido aí pela sua dinâmica aí. Muito obrigado, viu, Max? Bom, MC Ru. Achou útil? Achou acessível? Extremamente. Toda essa Legal. coisa do cotidiano, de trazer para perto, sabe? E as questões de investimento também, importante, sabe? Aí vamos Legal. que vamos nesse curso aí, Max. Obrigado Maravilha, da minha gente. parte, viu? Maravilha. Quem tá com tabela, Gui? Oi, Lobão. A tabela. Baixão. Fala, Lobão, não ouvi. As tabelas que você apresentou. Você baixa no curso, Lobão. Se você tiver dificuldade, eu posto lá no grupo. Beleza. Tá? Eu posso postar no grupo lá se você não conseguir baixar, mas todas as tabelas estão no curso, tá? Vamos tirar uma foto aqui, gente? Vamos tirar uma foto? Cadê E vocês? Maxi, Pode falar, Sebastião. é o Sebastião. Eu já vou me organizar aqui para te fazer a foto. Deixa eu fazer aqui uma fala referente aí, cara. Eu estava prestando Sebastião? atenção no teu curso. Gostou? Né? E muito, eu gosto muito desse tipo de curso. Há uns 4 anos atrás eu caí em um golpe. Né? E assim, mas, cara, foi um golpe que até o gerente do banco Bradesco, Bradesco já, Santander, porque é o banco que eu trabalho com investimento, até ele, quando ele viu o documento que o pessoal mandou, Bem né? feito, E o e-mail, cara, o e-mail era quase todo o e-mail. Uma letra só, né, que estava entre o nome do Santander, que às vezes a gente não costuma ler o e-mail todo para ver se... Né? Então, eu acabei tendo um prejuízo financeiro, recuperei por conta que eu pago aquele seguro, né,
movimentação financeira, tudinho que tem. Mas assim, eu levei quase um ano, porque tem todo aquele procedimento, tudinho do banco. Mas assim, eu aprendi muita coisa, cara, depois desse golpe, porque eu comecei a estudar sobre investimento, sobre proteção, porque eu tinha um pensamento de que, pô, pagar R$ 15 por uma proteção de cartão de crédito, pagar R$ 15 por uma proteção de cartão de crédito era, como é que eu posso dizer assim, era jogar dinheiro fora. Jogar de fora. E quando eu caí nesse golpe, eu pagava, só que às vezes eu contestava, né? E na época era R$ 9,75 que eu pagava de proteção, Entendi. sabe? Entendi. E depois disso daí eu parei de contestar e comecei a aprender muito mais. Então hoje em dia eu pago essas séries de proteções que eu tenho. E a gente tem, o ano passado eu comecei a fazer aquela bolsa, como é o nome, amor? O negócio estudante, né, do governo federal que tem para os estudantes aí, para o bolsa estudantil, né, para meus filhos, que é exatamente já Pé de meia. visando O pé de meia, pé de meia. e visando o futuro deles lá para frente, né, onde a gente vai guardando ali todo mês. E também eu comecei a fazer estudos financeiros dentro de bancos, né? Tipo, investi R$ 100 num banco para me verificar a rentabilidade e também aprender essa questão de risco, né? Teve R$ 100 que eu perdi, aquela questão de cotação virada, perdi totalmente. E daí eu comecei a entender como funciona esse mercado financeiro de investimento. Legal, Sebastião. Né? Testa as corretoras, Sebastião. Faz um teste nos bancos digitais. As rentabilidades oferecidas nos bancos digitais são bem maiores. Tá? Eu tô Agora, muito... diversifica a carteira, tá? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Não. Aí é isso que eu comecei, até falando com a minha esposa aqui agora, eu falei, olha, amor, esse curso aqui, eu acabei de me lembrar também que em novembro do ano passado eu comecei a fazer essas pesquisas. E assim, né, eu tava ouvindo a fala do Ru, e eu lembro, cara, que eu vinha há muito tempo falando pro pessoal que eu tenho uma produtora cultural em Macapá, o tanto que a gente gastava com locação de material para evento. Sim. Sabe? E às vezes a gente pegava no fiado pra gente pagar depois, porque dinheiro de fomento, dinheiro de editar, e nunca sai no dia do evento, sempre demora. E saía mais caro essas coisas pra gente, porque a gente alugava no fiado. Né? Então saía 10%, 15% mais caro para pagar depois. Aí que foi que a gente decidiu ano passado, em fevereiro do ano passado, cara, bora fazer o seguinte, bora fazer uma caixinha aqui, bora guardar, e a hora que a gente conseguir esse valor de 26 mil, a gente comprar o nosso sistema de som e iluminação da produtora para a gente fazer. E foge do aluguel, foi né? Em dezembro do ano passado, a gente com dinheiro vindo de editar, vindo de vaquinhas, de alguns bingos que a gente chegou a fazer, a gente agariou esse recurso e compramos o nosso sistema de sonorização. Legal. Né? E esse dinheiro de locação que a gente alugava, a gente decidiu fazer uma caixinha dentro da produtora, né, para a gente tentar criar ou ver como a gente vai conseguir criar futuramente um fundo de amparo para os artistas da nossa produtora. Muito legal. Isso é gestão, viu, Sebastião? Isso é gestão, isso é planejamento. Parabéns, cara. Só um ponto chamar a atenção, não vai dar tempo aqui para a gente discutir. Presta muita atenção nesses seguros cobrados nos cartões de crédito, porque o próprio cartão de crédito ele é responsabilizado por fraudes que ocorrem na compra de um cartão de crédito. Não é dele, é dele. Você tem ideia? Eu não tenho isso. Eu tenho cartão de crédito, não tenho. Já teve negócio de fraude, acionei o banco e o banco foi obrigado a ser responsável por isso. Dependendo da taxa do seguro, pode valer a pena. Dependendo de outro seguro, avalie. Porque o próprio banco, ele tem que ser responsável por isso, entendeu? Se o cara entrou, pegou os dados do seu cartão de crédito e fez uma compra, o banco, cara, ele, por exemplo, você não passou seu cartão para ninguém, você não passou a senha para ninguém, e o cara fez uma fraude, clonou seu cartão de crédito, o banco é responsabilizado, é responsável por isso. Porque o banco não implementou segurança suficiente, entendeu? Inclusive, você precisa recorrer à justiça. E pode ter ganho de causa na justiça, entendeu? Esse golpe que eu caí, ele não foi no cartão de crédito, ele foi uma movimentação que eu acabei fazendo. Eu entendi.
de forma enganosa, né? Só que aí, assim, eu segui todo passo a passo lá com o gerente do banco, isso eu continuo até hoje com o banco por causa disso, né? Pela atenção que esse gerente teve para mim, porque ele me deu o passo a passo de como eu tinha que fazer a parte jurídica, entrei com o advogado, eles me Legal. deram total suporte, demorou um pouco para rever, claro, né? Que tem toda aquela pesquisa deles lá que é feito, mas eu consegui recuperar. Que bom. Na época, hoje para mim, assim, não foi muito rescisório, mas na época foi um prejuízo muito grande, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo com todos esses cursos que eu tenho feito, é tanto que quando a Cláudia perguntou no grupo, eu mandei logo uma mensagem para a Cláudia, confirmei no grupo, depois foi no PV da Cláudia, mano, eu quero, por quê? Porque hoje eu não vejo como um desperdício, eu vejo como um investimento, essas 1 hora, 2 horas que a gente passa para fazer um curso de gestão financeira. Entendeu? Porque não é questão de você guardar o dinheiro. É como tu falou, é a gente pensar no amanhã. Legal, entendeu? Legal. Olha, eu tô em casa, tô tranquilo, fiz uma cirurgia do olho, tô despreocupado, por quê? Porque eu tenho um fundo guardado que eu me preparei durante 1 ano para essa cirurgia que eu já sabia que eu ia ter que fazer. Legal. Né? Então eu consegui fazer a cirurgia de forma particular, porque se fosse para rede pública eu ia estar aí numa fila que praticamente ia durar quase 1 ano. Sim. E graças a Deus eu não me sinto endividado vou fazer que nem aquele papel do pessoal do Universal agora. Eu estou livre de dívidas grandes há 1 ano e meio. Né? E mais uma coisa também, depois que eu comecei a fazer esse grupo de gestão financeira, cara, depois de 15 anos, eu e minha esposa saímos do aluguel. O ano passado a gente conseguiu comprar o nosso próprio apartamento. Legal. Né? E falta bem poucas parcelas para a gente quitar e findar agora ele. No curso, Sebastião, a gente ensina, mostra para você como amortizar, como você pagar mais rápido. Assista lá as aulas, você vai gostar, cara. Eu vou assistir toda. A partir de amanhã, que eu já volto ativa de pegar em computador, essas coisas todas, eu vou começar a assistir bastante. Então, desde mais, eu quero te parabenizar também a Ana Cláudia aí, a todos os envolvidos que correram atrás desse curso, cara. Cláudia Thaís. Eu tô dando um depoimento assim porque eu sou uma prova viva de que a gestão financeira ela é essencial hoje para gente. Ainda mais nesse mercado de tensão que a gente vive dos Estados Unidos, que uma fala do Trump mexe com o mercado financeiro todinho. Né? Tudo. Mas é bom que ele está falando tanta coisa ruim que só no mês de janeiro entraram 6 bilhões de recursos na Bolsa de Valores. É que muita gente está fugindo de lá e está investindo aqui no Brasil. Então, isso é pela coisa positiva. Mas vamos lá para a gente encerrar. Cláudia, quer falar? Cláudia? Olha, Max, eu quero agradecer muito você por essa oportunidade. Cláudia? Gostei, acompanhei aqui, né? Eu estava botando meu filho para dormir, já dormiu, agora já estou nos outros, né? Que aqui em casa eu vou ter que fazer uma gestão financeira bem boa, que aqui a criançada danada. Imagina. Muito bom. Aqui é um povo danado. E aí o que acontece? Eu também queria que eles tivessem um estudo melhor, então tudo isso, para mim, é muito importante, né? Porque a gente já sabe como é que é a relação do jovem preto, que ele, inclusive, está na questão da evasão escolar, então a gente tem que colocar ele numa escola, né? Em que ele se sinta, né, mais acolhido, essas coisas todas, enfim. Então, eu quero lhe agradecer, né? Vou falar com a Thaís. Thaís, gente, sabe quem é a Thaís? Eu vou dizer a vocês. A Thaís Ladeira é a pessoa que colocou na EBC, na Empresa Brasil de Comunicação, na Rádio Nacional, o Ação Periferia, que é o programa de hip-hop que a gente tinha, né? Então, ela é gestora, hoje ela está trabalhando na SECOM, ela está na SECOM junto com o ministro Sidônio, e aí no dia 8 de janeiro, aquele evento do 8 de janeiro, eu encontrei a Thaís lá descendo a rampa, a gente estava descendo a rampa lá. Ela falou. Aí ela falou, tem um curso aqui e tal. Eu falei, então é para nós. Então, trouxe para aqui, né, a gente, para vocês também terem essa oportunidade, assim como eu, da gente caminhar, porque é isso, a gente, nos projetos da gente, a gente sabe que muitas das vezes a gente se endivida. E o porquê, Max, que eu pensei muito nisso? Nós fizemos um edital, né? O Ru falou sobre esse edital aqui, e todo mundo aqui falou. Teve muita gente
que não recebeu o edital porque estava com dívida. Eles, tipo assim, criaram OSCs e as OSCs ficaram, né, os CNPJs ficaram em dívida. Tinha gente com dívida de R$200 mil. Nunca que essa pessoa com R$200 mil é uma casa. Então, tipo assim, não vai pagar e também não ia receber o negócio. Então, é por esse motivo que eu achei conveniente, né? Porque vamos fazer novos editais e a gente precisa, inclusive, de gerir melhor esse dinheiro, né? Por exemplo, tem as batalhas de rimas, rodas culturais, que são coisas que acontecem, né, semanalmente, às vezes, né, mais de uma vez na semana. Mas como é que vão gerir para colocar lá o som, não sei o quê? Tudo isso aqui que foi comentado, tudo é dinheiro. E para fazer girar aquele negócio ali, a gente precisa, né? Precisa de entender melhor. E assim todos os outros coletivos, porque o dinheiro que a gente tem, inclusive, é pouco para a gente movimentar. A gente, por enquanto, a gente não está aí com rios de dinheiro para a gente movimentar. Então, com o pouco que a gente tem, a gente vai ter que fazer esses milagres. Então, Max, muito obrigada. E é isso, gente. Vamos fazer o curso. Eu chamei vocês lá no grupo lá dos facilitadores do 135 que a gente tem, né? Todo mundo, para vocês Ninguém aparecia, eu falei, cadê o povo? Cadê o povo? Eu pedi a eles que eles também colocassem depoimento lá, porque hoje, inclusive, teve gente que falou: mas acho que a gente vai fazer curso. Eu até entendi o posicionamento, mas, tipo assim, olha a necessidade da gente, enquanto gestores, aprender vários temas, né? Então, eu chamo vocês para poder falar sobre a experiência que vocês tiveram no curso. Se vocês deixarem o depoimento lá, é muito melhor do que eu estar falando, entendeu? São vocês, são seus colegas, eu ouvi de vocês, é muito legal. É isso. Cláudia, obrigado, viu? E conte comigo, quiser levar aí para uma comunidade maior, para grupos maiores do hip hop. Eu tenho um prazer enorme, tenho um propósito de levar a educação financeira para grupos afastados, distantes, minorias, tá? Inclusive, Thaís está me ajudando nessa ponte aqui, muito legal. A gente já faz muito, mas Thaís está ampliando. Então, conte com a gente, viu? Deixa eu só ler rapidinho aqui, ó. O Lobão falando aqui, faça investimento na bolsa, em fundos, não é muito, mas pense em longo prazo. Parabéns, Lobão. Só diversifica a carteira, tá, Lobão? Ações são investimento de longo prazo, de alto risco. Então, por exemplo, você não pode botar sua reserva de emergência em ações, tá? Em multimercado, bitcoins. Mas no curso a gente mostra para vocês, qualquer dúvida você fala. O Lobão falou das tabelas, eu já disse. Posso postar no grupo, se não conseguir baixar, me fale. A Lidiane está falando, nossos projetos tudo virar compra para não ter alugar, mas ter a grana, investir em outro setor do coletivo como estudo. É isso aí, Lidiane. Investimento, planejamento vai permitir você fazer muito, muito mais coisa, tá? A Lidiane fala aqui, o que achei importante nessa aula foi o lance sobre a velhice enterrar os nossos. Pô, poético isso, hein? Legal. É uma coisa que o brasileiro não gosta de falar de morte. Vai falar, o cara fica batendo, procurando a madeira para bater, velho. É isso. A Lidiane, inclusive, ela vivenciou alguns casos, né, Lidiane? Que por isso que hoje ela pode falar muito bem do que está acontecendo. Não, e eu queria falar com a galera também sobre nos coletivos de vocês, acho que o Max se disponibiliza. Então, por exemplo, se o pessoal lá na Marginal tiver afim de fazer um curso, né, Max? Sim. Aí você já fala com o Max e já leva. Se lá no coletivo viu o Lid, se quiser levar, o Max está aqui, entendeu? Disposto. Oi, meu. Demorou. E se possível, gente, apresenta o pessoal aqui do DF. Fala, Lidiane. Vou falar bem brevemente sobre isso. O que acontece, professor? Vou chamar de professor, né? Vai chamar de Max. Eu sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ah, legal. E, assim, quando você fala assim, talvez vocês vão estar ali com seus 70, 80 anos, acontece que os nossos mais velhos não estão batendo isso aí, não. Está chegando 50, 55 anos, a doença tá pegando, doenças graves, sabe, assim, com diabetes, câncer. Para mim, aqui no nosso estado, tipo,
a minha atuação, assim, dentro do Estado, eu estou tendo muito enfrentamento com doença, principalmente com os homens, né? Nessa faixa, nessa idade de 50, entre 50 e 55 anos, e muitas percas. Sim. E a gente vê que tipo, não tem uma reserva financeira nenhuma, nada, absolutamente nada. Para enterrar, para... Assim, eu já estou falando até sem chorar, sem emoção, porque é uma coisa, igual você falou, é prático, entendeu? Realmente acontece e a gente não tem como a gente não pensar nisso. Né? E Lidiane, aí é muito ruim você não ter onde enterrar o seu, você não ter o dinheiro, e hoje a gente já pensa que os próximos projetos que a gente vai escrever nos editais, a gente vai começar a fazer reserva para isso também, não só para o som, não só para a luz, mas para que a gente possa também amparar todo mundo, porque ninguém tem. Inclua gestão financeira nesses editais. É fundamental. Só um parênteses aqui, Lidiane. Quando eu falei de 76 anos, essa é a média nacional no Brasil. Então, o que acontece? Você pega sul do Brasil, São Paulo, Brasília, é a média muito alta, mas se você vai pegar regiões da Bahia, no Maranhão, áreas de periferia, a expectativa de vida é bem menor. Pegar áreas, por exemplo, catadores, pessoal de catadores. Eu trabalho com gente que eu achei que o cara tinha 75 anos, ele tinha 52 anos de idade. Então, para esse público mais vulnerável, a expectativa de vida dele é bem menor, você tem toda a razão. Ó, só ler o que o Lidiane falou aqui, ó. Gostei da ideia do MEI seguro. Vou procurar para incentivar a galera aqui ter isso. Muito legal. Obrigado, Cláudia. Essa aula, isso deveria ser matéria obrigatória nas escolas públicas, particulares têm. Por isso eles ficam ricos na frente. Lobão, boa, Lobão. Lobão, tá tendo... As escolas públicas também estão tendo muita educação financeira. Mas, dependendo da escola, a educação pública, a educação financeira é muito ruim. Eu visitei algumas escolas, entrega livro. Mas, pelo menos, está chegando alguma coisa. Por isso que o nosso Gabriel, o foco é adultos, porque esse adulto não volta mais para a escola. Esse adulto está envelhecendo, esse adulto está lutando no dia a dia, ele não vai voltar mais para a escola. Então, nossa prioridade é chegar nos adultos, chegar até vocês aí, nesses ricões aí do Brasil. Vamos tirar uma foto, gente, para a gente encerrar. Mais de 2 horas aqui, daqui a pouco já tem gente bocejando. Cadê? Deixa eu tirar uma foto. Pena que alguma... Olha aí, ó, tem uma visita ilustre. Não, e o Anderson estava dirigindo, já chegou, já está com gato. Cadê vocês? Tirar foto. Aqui é a correria, pai. Vamos botar o gatinho para sair na foto. Vamos vai, lá! Dá um miau, filho. Dá um miau, filho. Tirei, gente. Obrigado, pessoal, tá? Muito obrigado, Cláudia. Agradecer imensamente. Obrigadão aí a todos. Obrigado Uma boa noite a todos e todas. Boa noite, família. Gente. Tchau. Salve, boa Valeu, noite. valeu. Gratidão.